Boa noite, família! Vamos começar mais um episódio. Se você caiu aqui de paraquedas, já sabe, né? Tem que se inscrever no canal, pô. Dá aquela moral pro Cleclito e pro Pretinho, hein? Se liga! Hoje a gente tem aqui Meire de Origem. Aí, Cleclito, é contigo, negão! Em 3, 2... Pô, quase deu bom, mano. Alô! Meire de Origem, mais um episódio de parceria com a Elo Fit dos Sonhos. Satisfação. Primeira coisa que eu vou te perguntar é como que você chegou nisso? Como que você soube da Elo Fit dos Sonhos? Ai, eu soube. Bom, primeiro, que prazer estar aqui. Pô, também. Tô muito feliz. Pô, você tem uma Você- carreira gigante já, eu não sabia. E você é um cara gigante. Pô, obrigado, é viu? uma honra estar aqui. E eu soube desse projeto através de grupo do WhatsApp. Faço parte de alguns coletivos. Dentro de um desses coletivos, as meninas mandaram lá. Muitas pessoas da minha cidade se inscreveram. E eu fui selecionada. Olha só, eu já soube que teve um tal de um vídeo que vocês achavam que era uma reunião e era um anúncio, né? Foi. Nossa, quase mataram a gente do coração. Clê. Falaram lá que era pra fazer o vídeo e tal, mas não contaram que a gente tinha sido selecionado. Aí, beleza. E aí, ó, a gente vai fazer o vídeo. Então, a gente imaginou o quê? Que é mais uma fase eliminatória, né? Vai fazer o vídeo, e falar alguma coisa e tal, não sei. E aí, quando a gente entrou, papo vai, papo vem, aí eles anunciaram, assim, ai, eu chorei. Eu Ficou muito choro. emocionado. Eu sou aquariana chorona. Você consegue, eu perguntei isso pra todo mundo, entender por que você foi selecionada? Olhando assim. Eu tô tentando entender ainda, na verdade. Mas até comentei isso com o Fred, né? Enfim, com alguma das pessoas do projeto que eu conversei, né? Eu não acreditava que eu fosse ser selecionada. Eu me inscrevi porque eu tava me inscrevendo em algumas outras coisas, né? Eu trabalho fazendo isso também, captação de recursos, pra poder fazer o fomento mesmo da cultura na minha cidade. E da cultura hip hop, sobretudo, né? E aí eu falei, tá aqui, vou me inscrever. Tava bem fácil, assim, tava uma coisa bem possível. Falei, vou me inscrever. Mas eu achei que não, porque a grande maioria dos projetos hoje, eles focam mais em artistas que fazem trabalhos que, assim, que se aproximam do mainstream, assim, né? Com números Tipo, por exemplo, altos. rap, trap, né? Tipo, umas coisas com números altos. E que cantam… digamos, diferente do que a minha proposta musical, porque o meu rap, ele tem mais essa coisa da mensagem, assim, né? Eu sigo essa linha muito, assim, da mensagem, um rap de protesto, né? Eu gosto de trazer isso na minha música. Então, eu fiquei meio naquela. E hoje a gente sabe que, assim, a coisa, assim, tá mais, assim, a galera gosta muito de diversão. Eu acho que é importante, a gente pode, deve, né? Mas, pra mim, como ele entrou, a música rap entrou na minha vida dentro desse lugar, né, do protesto mesmo, de querer me expressar e falar pelos meus, pelas minhas, eu mantenho isso na minha essência. E aí, por isso, eu achei que eu não seria selecionada. E aí, eles anunciaram. A gente tava falando lá fora a importância de um projeto que não olha pros números, né? Sim. E eu tenho um orgulho de estar fazendo parte disso, porque todos os artistas que vieram aqui, ninguém tem, sei lá… É o que você falou, a grande maioria dos projetos que a gente vê hoje querem que você tenha ali perto de 1 milhão de ouvintes mensais. Sim. Ou alguma coisa explodida. Exatamente. E não, são artistas maravilhosos, mas que realmente estão no início. Você, no caso, tem uma trajetória já gigante, mas tem gente que tem… Mas no anonimato. Mas né? no anonimato, dentro do teu espaço ali de Sim. fala, né? Sim. Então a gente tem que enaltecer projetos assim, né? Nossa, é sensacional. Eu acho que um divisor de águas, um marco. Inclusive, muitas pessoas à minha volta, da minha cidade e fora da minha cidade, assim, vieram me procurar. Como que você fez? Como que se inscreveu? Eu achei que, né, com essa mesma visão. Eu achei que não ia ser assim e tal, mas que legal, numa próxima eu quero me inscrever. Então, assim, eu acho que vida longa, né? É o que eu desejo. Não, assim, e pra você esse que é projeto. rata digital… Tem uma coisa que eu acho muito legal do Elo Fit dos Sonhos, é que você entrava no site, primeiro era intuitivo, não era impeditivo. E não tem nenhuma pegadinha, sabe? O fonograma é seu, é tudo limpo, é tudo claro, é tudo pro artista realmente ter uma chance de ocupar um lugar maior junto com um artista já consagrado, né? Exatamente. Como que foi em estúdio, que eu vou te perguntar como que a música chega até ti, mas me conta um pouco como que foi entrar em estúdio num esquema mainstream,
com Rapping Hood, com o Nave, que eu sou fã pra caralho, e ainda com a direção musical da Maria e do Pretinho. Nossa, foi Me fala. assim… Eu nem sei assim, o que dizer, porque foi muito mágico. Tá sendo ainda, né? Eu tenho colhido muitos frutos graças a essa parceria, né? A essa possibilidade, né? Digamos assim. Porque é isso, né? Eu moro em São José dos Campos, é uma cidade interiorana, né? Ali no Vale do Paraíba, região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. E assim, embora a gente, eu sempre falo, né, muito perto pra estar longe, muito longe pra estar perto, né? Embora a gente esteja a menos de 1h30 da capital, a gente ainda tem essa coisa do interior, né? Então, quando algum artista fura a bolha, e o Elo, o Feat do Sonho, foi meio que isso, a Mary furou a bolha, entendeu? Então, assim, sobe o voucher. Né? Tipo isso. Sim, Então, total. assim, muito incrível. E até pra inspirar, porque eu gosto muito disso, né? Essa coisa de representatividade é muito importante, né? Pros nossos, pras nossas. Então, outras pessoas, outras amigas ou não amigas, pessoas, meninas, meninos, né? Que estão às margens, de repente. E quando eu digo às margens, não só da questão da vida mesmo, mas da própria arte. As suas artes estão às margens. Elas vão olhar e vão falar, poxa, mas se a Mary conseguiu ali, né, estando no interior, estando dentro de uma periferia dentro do interior, né, sendo mãe, já sendo mais velha, né, se ela conseguiu, também posso conseguir, né, então eu acho que é meio que isso, inspirar outras pessoas. Eu sou assim, e foi incrível, assim, o Rapping Hood, eu, né, sou apaixonada, assim, quando eu vi lá Rapping Hood, eu falei, cara… Também só tinha artista de peso, né? Os 10 feats, assim, só gente incrível, gigante. Mas a hora que eu falei o Rapping Hood, rap de São Paulo, eu falei, cara, meu sonho. Porque eu lembro muito, assim, de ir aos shows do Rapping Hood, assim, muito menina, muito novinha, 15, 16 anos. Inclusive do irmão dele também, que também é MC. E eu lembro que eu ia pra casa do hip hop em Diadema, ia pra São Paulo, e eram horas e mais horas que a gente gastava, porque a gente não queria gastar dinheiro. Então a gente ia pra uma cidade de ônibus, de lá pegava trem, depois de lá pegava metrô. Às vezes a gente ia com CD, vendia CD no metrô, no trem, pra poder voltar, ter dinheiro pra voltar pra casa. E aí eu via, né, aqueles palcos gigantes, o Rapping Hood lá representando, cantando lindamente. E essa música, que é essa música que me inspira, que fala sobre a comunidade, que traz essa noção de identidade, né, pertencimento, enfim. Então, assim, é esse Bateu um cara. frio na barriga, assim? Nossa, eu fiquei assim, e o cara ele é tudo e mais um pouco, assim, aliás, um Foi um beijo. amor com você? Rapping Hood, nossa, ele é um lorde. Nossa, incrível. E aí ver também, eu sou amante da MPB, né, da música popular brasileira. Aí eu falo que a gente, né, é a música preta brasileira, assim, o rap. Então, enfim, MPB, né? Minha curiosidade, como que foi essa dinâmica do Pretinho com a Maria na direção artística musical ali, né, no guarda-chuva, junto com o Nave? Como que foi essa dinâmica de vocês ali pra achar o som, pra achar essa onda? Foi lindo. O Nave fez… Foi feito ali criou na uma hora ou ele já chegou com instrumental. uma coisa Ele pronta? tinha uma coisa ali, né, uma coisa que ele já tinha trabalhado. E ele é um baita músico, né, um Não, o artista… Nave é um cara incrível também. A esposa Era meu dele também é sonho. maravilhosa. Maravilhosa, tava lá com a gente Ela é também. maravilhosa. Aliás, tinha uma galera, assim… Eu nunca me senti como eu me senti, assim. Eu lembro que quando eu entrei, assim… naquele estúdio gigante, porque também acostumada a gravar em home studio, estúdio dos amigos, no quarto, às vezes o microfone aqui, a cama aqui, o computador ali, essa coisa, né? Sempre foi assim. Poucas vezes eu tive a oportunidade de estar em grandes estúdios e esse assim, aí a Maria Gadu já veio, já deu aquele abraço caloroso. E você sabe que esse é um dos maiores estúdios, melhores estúdios do Brasil. E olha que eu já andei, né, Brasil afora e tudo mais. E assim, e aí conversar com o Rapping Hood, principalmente depois do processo que ele viveu, porque o Rapping Hood, ele foi acometido pela Covid e ele tem diabetes.
forte, né? Então, assim, ele ficou muito mal. E aí tá ali com esse cara, essa lenda viva, né? E aí, bom, voltando, daí o Nave tinha essa melodia, essa coisa, assim, já, né? Pré-pronta na cabeça e tal. E aí, junto com os demais produtores ali, junto com o Pretinho da Serrinha, entre outros, porque tinham vários músicos lá, eles foram pensando e me perguntando assim, tipo, você gosta disso? Eu gosto de tudo. E foi assim, ai, tô emocionada de lembrar. Foi uma experiência muito boa, assim, que eu acho que todos os artistas que vivem e amam a música verdadeiramente deveriam passar, assim, né? Essa valorização. Porque às vezes é tanto empecilho, né? Que é tanta coisa que a gente passa, a gente abre mão de muitas coisas, deixa muitos sonhos no meio do caminho, né? E eu acho que essa valorização, eu acho que o Elo Fit do Sonho é isso, assim, essa valorização, assim, você falar, pô, valeu a pena. Você assim, sabe que tem todo um esse grande sacrifício. pensador de marketing que chama Seth Godin, que eu indico todos a lerem. Ele tem um livro chamado Tribos, que é maravilhoso. Tem o Isso é Marketing, que é maravilhoso, que ele fala algo que eu traduzi do meu jeito, que é marketing é transformar a vida das pessoas, né? E aí, quando você olha o que a Elo tá fazendo, através do Elo Fit dos Sonhos, aliás, palmas para Mel Pedroso, que é uma pessoa maravilhosa. Isso é uma construção de marca brilhante, porque tá realmente, ó, fica arrepiado. Tá chegando na vida das pessoas e transformando a vida das pessoas. E é o que você falou, transformando as pessoas, a vida das pessoas que estão no seu entorno, Sim, a que comunidade. passam a ter esperança de que é possível, né? Ó, fiquei, bicho, Sim. arrepiado mesmo. Sim. Me conta como que a música chega até ti, Meire, assim, primeiro momento. Você falou aí que teve uma Cimeire, Cimara e Silas lá atrás. Mas como que era a tua Teve. casa, você novinha? Como que a música chega até ti? Você consegue lembrar um primeiro momento? Eu consigo. A música sempre teve muito presente, né? Minha mãe. E era assim, eram muito diferente, mas tudo muita música. Minha mãe é evangélica, então a minha mãe tinha os bolachões, os vinis dela lá evangélicos, e a gente sempre teve vitrola. E escutava ali, e daqui Quem a eram pouco. os evangélicos dessa época? Você lembra? Ai, Shirley Carvalhais, eu lembro muito desse nome. Eram vários, assim, ela tinha um monte de coleções e coleções, álbuns de vinil. E já meu pai não era da igreja, então meu pai gostava de samba. Eu lembro do meu pai ouvindo muito Tim Maia, assim, tipo, muito. Gostava de Raul Seixas, ele gostava de tudo, na verdade. Ele era bem eclético. Meu pai era baiano, então ele tinha também essa coisa do forró, assim, sertão, muito assim na veia também. Caramba, casal eclético, né? É, uma loucura. Então era isso, eu tava escutando um hino aqui, tal, super, né, produzido aqui, nananã, e de repente tava escutando aqui ele adorava Bezerra da Silva. Que é baita rock Se and roll esse Leonardo aí. da Vinci, entendeu? E aí era isso, esses dois hemisférios, assim. E aí minha mãe levava a gente pra igreja, e na igreja, um barato, que eu acho que é uma coisa interessante, inclusive, automaticamente você, enquanto criança, depois adolescente, pré-adolescente, jovem, você é inserido em alguma coisa ali. Então, tipo assim, você tem um dom aqui pra música, você vai cantar. O outro vai tocar isso. Aí forma as bandas da igreja com as pessoas que ninguém sabe de nada. E daqui a pouco tá todo mundo, entendeu? E tem os Tocando um instrumentos, tem instrumento. tudo ali, Sim, né? tem tudo ali. E isso é um fato muito importante, porque a grande maioria das pessoas que estão consumindo aquilo ali, às vezes não tem grana, né? São pessoas mais carentes. Então, quem tem, deixa disponível, a própria igreja comprava. Na minha época, eu realmente não sei Não, o Pretinho, como é eu hoje. tenho aprendido muito sobre isso, porque ele frequenta a igreja, né? E você sendo a favor ou contra, acho que todo mundo tem o direito de ter a religião que for, né? Sim, claro. Mas é um fato que a igreja onde o Estado não chega, a igreja é um agente transformador, né? Hoje, eu não sei como é aqui, mas lá a gente tem muito forte, né, no estado de São Paulo ali, os pontinhos e pontões de cultura, que eu acho que fazem um pouco desse trabalho, levam para a comunidade
é isso que a igreja de repente fazia naquela época. Na minha época não existiam pontos e pontinhos e pontões de cultura, né? Então era só a igreja que O que tinha. são pontinhos, pontões de cultura? São literalmente pontos de cultura, lugares, por exemplo, eu tenho uma casa, eu moro aqui, mas eu sou da arte, eu quero transformar essa casa em um ponto de cultura. Às vezes você pode fazer isso por intermédio de editais mesmo, que daí consagram, são editais chamados de pontinhos e pontões. Existe, é um nome Sim, técnico. do governo. Isso federal, isso… Federal, estadual, legal. mas federal tem também. E aí você vai ter lá um valor estipulado para você receber para o seu espaço, vai depender de várias coisas E ali você faz uma ativação. E ali você faz, e aí você vai comprar um instrumento para ensinar, você vai, né, enfim, possibilitar arte e cultura dentro daquela comunidade. Pretinho, lá na Baixada Fluminense, como que funciona? Tem também esses pontinhos, olha, interessante isso, eu não sabia que existiam. Fala aí, Pretinho. Boa, hein? Tem que descobrir. Porque o Pretinho, quando ele chegou aqui, e agora a gente vai mudar a razão social para ele ser sócio, já abre o programa. Eu fiquei muito impressionado porque ele chegou aqui sabendo, talvez pouco, mas muitas coisas, né, Pretinho? E você falou que tudo isso é pra ele, já sabia editar, mexer em câmera, meio que tudo apenas sabia na um pouquinho igreja. de áudio. Na igreja? Isso. Olha, é isso. Entendeu? É isso. Eu acho que isso é muito importante. Porque, de alguma forma, essa criança, adolescente, vai ser inserido. E por mais que a igreja não fique, os valores vão ficar, né? Como no meu caso, né? Que depois você foi se transformando como ser humano, mas algo você trouxe de ética ali, e né? a própria coisa da música também, né? Que foi muito forte. Os meus irmãos que não vivem de arte, né? Enfim… mas o meu irmão toca violão, então a minha irmã toca piano e também canta. Então a gente se encontra em casa. Então ainda rola o Cimeira e Simara e Silas. E eu falo Cimeira e Simara porque meu pai queria que a gente… ele era bem específico, ele queria que a gente cantasse sertanejo. Aí eu falo fofinho, que vocês novinhos faziam… O que vocês cantavam? A gente cantava sertanejo, todas as músicas que ele gostava. Aí abria a voz, tudo bonitinho? Cantava, assim, a gente fazia porque a minha irmã é soprano, eu sou contralto, dava certinho, assim, sabe? Ficava lindo. E meu irmão tocava. Olha só. Era fofinho. Mas durou muito pouco, assim, porque a gente ficou bem pouco tempo morando juntos, assim. A gente morou pouco tempo juntos, né? Mas, assim, foi muito interessante, porque foi a minha iniciação na arte, na cultura. Né? Esse ambiente, e o meu pai adorava também, ele também tocava. Esses pontinhos e pontões não existiam nessa época, não né? não existiam, assim, pelo menos… Também você estava no interior, né, nesse instante aí. Mas não existiam mesmo, isso é novo. Mas assim, por exemplo, nas cidades que não tem pontinhos e pontões, porque o nome vai variar, né? Mas às vezes tem casas de cultura. Casa de cultura já é uma coisa que é mais antiga. Ou Sesc Seses da vida, né? Sesc, Seses, equipamentos… que vão públicos, possibilitar, né? De alguma forma, que aquelas pessoas sejam inseridas. Mas esses equipamentos também, se você for pensar, 30 anos atrás, por exemplo, quando eu era criança, não era como é hoje, né? Hoje eu acho que as comunidades, elas estão sendo melhores atendidas nesse sentido, né? E a arte, eu acredito, né, na transformação a partir da arte, da cultura e da educação, né? Transformação social, humana, né? É inacreditável que o Estado até hoje seja tão omisso em tantos lugares, né? É inacreditável porque a gente paga tanto imposto e não tem saneamento básico em grande parte do país, não tem segurança, e não tem educação, e não tem… Não tem arte, não tem cultura. E eu acho que a gente não vai ver isso mudar, infelizmente, assim, olhando para a realidade. No macro, você olha para o macro e fala assim, eu acho que eu não vou assistir o nosso país diferente, sabe? Não sei nem se meu filho vai ter… Eu não sei nem se a gente vai ter um país, um mundo… Se continuar do jeito que tá, pra ninguém ver nada, né? Acho que já começa daí, né? O próprio meio ambiente já é uma causa de toda essa ganância e dessa coisa. Porque se a gente sabe, aí voltando pra arte, pra cultura, a gente sabe a fórmula de fazer a transformação, né? Então por que não aplicar? Porque não tem interesse político, né? Não tem interesse, enfim… de promover essas transformações, né? E é muita coisa errada, envolvida com muita coisa errada, de todos os tipos de coisa errada, juntas, né? Fazendo com que as coisas não aconteçam, né? E triste, né? Porque você pensar que aí você vai em bares, por exemplo. Você vai em biqueiras, eu não sei como chama aqui, biqueiras… O que é uma biqueira? Onde vende droga.
Na Não época sei que eu como usei veio. drogas, assim, chamava boca de fumo, né? Boca de fumo. É. Lá a gente chama de biqueira. Biqueira. É. E aí você vai nesses lugares, assim, conversa. 5 minutos que você conversa com alguém ali, você conhece um monte de gente que tá cheio de talento. E tá ali, né? Nos bares, às vezes, nas sarjetas. Né? Porque também quando você não faz aquilo, eu acredito muito nisso, que quando você não faz aquilo que você foi chamado pra fazer, que você tem um dom, que você tem um amor por aquilo, de alguma forma você fica doente, né? Esse é um ponto. Adoece. E às vezes adoece a alma mesmo, né? É porque eu acho que nem todo Emocional. mundo sabe qual foi o seu chamado, né? Eu acho que já é uma. Já é um ponto também. Eu acho que já é um baita privilégio quem, na situação que for, de situação econômica, quando você nasce com um propósito claro, você vê que tem gente que já quer ser médico desde novinho. Sim. Quer ser advogado, Sim. quer ser artista, quer ser jogador de futebol, né? Tem gente que tem essa. Sim. Eu por amigos, eu me apaixonei por música. Também no momento propício ao rock nacional. Todo mundo queria ter uma banda, né? Sim. Todo mundo quer pertencer a algum movimento. Algum movimento, exatamente. Todo mundo quer fazer parte de uma tribo. Só que a grande maioria de nós, sobretudo quem tá na periferia, as pessoas pretas, né, originárias, enfim, elas não têm nem essa opção. Sonhar de não é uma sonhar opção. com algo. Não, não é. Elas não têm nem a opção de descobrir qual que é o sonho. Não tem nem tempo Qual que é pra o isso, dom? né? Eu não sei qual que é meu dom, porque eu não fui submetida a isso. Eu não tive contato com arte, eu não tive contato com violão. Eu não sei se eu saberia tocar, tipo, pra grande maioria dessas pessoas. Eu não sei se eu saberia cantar, porque eu não fui submetida a isso. Eu não tive essa oportunidade, né? Então, eu acho que é sobre oportunidades mesmo, assim, também. E aí é isso, a gente vai construir um país de pessoas doentes, deprimidas, tristes, nas biqueiras ou bocas de fumo, nos bares, nas sarjetas. Porque a gente não investe em arte, em cultura, né? Você me contou que você estava no interior, né? E por várias situações particulares, você falou que seu pai teve um problema com bebida e você foi morar meio que na cidade grande, apesar de não ser São Paulo capital. Isso. Como que foi pra menina tão novinha, de repente, parar numa realidade tão diferente, assim? Foi traumático. Nossa, foi assim, uma mudança assim que. Até porque quando eu morava com os meus pais, até os 12 anos, eu já tinha saído de casa algumas vezes, mas sempre voltava. Minha mãe sempre deixava a gente Você na ia casa pra de algum. onde? No interior? Ia morar na casa de alguém da igreja, morar na casa de alguma amiga, alguém, assim. Porque meu pai, esse problema do alcoolismo dele já se arrastava há muitos anos. Então eu ficava lá um tempo morando, mas as pessoas sempre me devolviam, porque eu era danada. Eu era terrível. Você era danada? Eu era. Muito. A carinha. E eu ficava assim, morando, né, na casa de um de outra. Minha irmã foi embora de vez, bem antes de mim. E aí, porque era isso, né? Meu pai vivia preso, era uma loucura. Mas ainda assim, quando eu ficava muito pouco tempo na casa de um e de outro. Então, quando eu voltava pra casa dos meus pais, a minha mãe tava lá, cheia de amor, me levando na igreja, me acolhendo. Então, ela me ensinou tudo sobre amor. Então, isso pra mim foi muito importante. E você falou que tinha o que comer, porque tinha o que plantava, tinha um bicho que você só criava, por isso, né? porque nós éramos muito pobres, assim, até uns 7 anos, até a gente morar nessa roça, nesse sítio, eu pedia na feira, assim, todo domingo, eu e minha irmã, a gente muito pequenininha, eu com 5, 6 anos, a gente ia pra feira de domingo pedir pra minha mãe fazer alguma coisa em casa. Pedíamos nas casas. Então, assim, foi muito nesse lugar. Mas ainda assim tinha. Pra mim era uma brincadeira, né? Com 5, 6 anos. Eu achava legal, assim, mó barato isso. A gente brincava de quem vai conseguir mais, assim, enfim, essas coisas. É coisa lúdica da criança, né? Entendeu? Mas ainda tava nesse ambiente ali. Depois a gente foi morar na roça, então. Tinha os bichos, tinha as coisas, eu gostava muito. Então, quando eu saí de lá e fui morar numa quebradaça, assim, uma quebradona mesmo, assim. E tipo assim, agora você vai ter que ser assim. Porque foi assim que eu fui recebida. Você vai ter que ser assim, você vai ter que fumar assado, você vai ter que fazer assim. E aí é isso, eu não queria Aquela apanhar. coisa de pertencer. O pertencimento, eu queria fazer parte do grupo que batia. E aí você... Inclusive, pode estar formando pessoas que vão ser possíveis agressores, possíveis, né, enfim, pessoas que cometem bullying, etc, né?
E aí eu queria ser dessas pessoas. Então eu andava com essa galera, eu queria ser, meus primos, né, e tal. Então foi um choque de realidade. Porém, eu tinha arte. Então a arte sempre me falou, né, essa coisa de ter sido ter crescido na igreja também. Eu sempre orava. Eu acredito muito em Deus. Eu posso não ir hoje em igreja, tá ali acompanhando e tudo mais, mas eu acredito muito na espiritualidade. Então isso pra mim era o meu refúgio, porque enquanto tava todo mundo super perdido, eu sabia que eu podia orar, que tinha alguém que ia me escutar, assim, sabe? Que minha mãe me falava isso, eu acreditava. E Cara, e a muito novinha. arte, e a arte. Você foi morar com quem? Eu fui morar com uma ex-mulher do meu tio, uma loucura. É, uma loucura. Eu fui morar com a ex-mulher do meu tio. Eu chamava ela de tia também, mas ela já tinha separado dele. E aí ela tinha os filhos dela, meus primos, né, que eram E você ia ao filhos colégio dele. regularmente? Ou... Ah, eu já saí da escola, daí eu já fui morar lá, já não tinha como estudar, era uma loucura. Era uma loucura mesmo, assim, a escola era muito doida, todo mundo ia armado, era muito louco, assim, era uma bagunça. Tipo, corpo no chão, umas coisas que eu não tinha visto antes, entendeu? Ver gente morrendo. Eu não tinha tido essa experiência, assim. A primeira vez eu travei, assim. Fiquei em estado de choque, assim, eu não conseguia correr. Aí só veio meu primo, corre, corre. E, então, assim, foi tudo isso, né? Foi um choque de realidade, mas eu acho que a arte, ela foi fundamental, assim. Saber cantar alguma coisa, porque daí eu conseguia me expressar. Então eu escrevia, eu sempre gostei de diário. Inclusive, boa parte das músicas, das minhas primeiras músicas que eu fiz, foram poemas, poesias que eu escrevia, mas eu não sabia que aquilo dava um rap. Eu nem sabia o que era rap até então, né? Como que o E rap aí, chega até ti? foi assim, né, nesse contexto da marginalidade, da Na quebrada criminalidade, ali. na quebrada, isso na década de 90. Sim. Nos anos 90, o funk, por exemplo, não era tão forte no Brasil, sobretudo em São Paulo, né? Então, ainda mais no interior de São Paulo. Não tinha a presença do funk como a gente tem hoje no mundo, né? Brasil todo, enfim. Então era o rap que tocava. Você ia na esquina ali, rap. Você ia na casa do parceiro, da parceira, rap. Então, sempre rap. E me chamava muita atenção. E eu escutava e falava, nossa, eu acho que eu consigo fazer esse negócio. Eu acho que eu consigo, porque eu cantava na igreja. Então eu tinha uma noção de tempo, de flow, de métrica, né? E eu acho que dá bom. E aí um dia, na escola, eu tinha voltado a estudar, tava fazendo um supletivo. E aí eu tinha uns amigos, assim, que a gente não estudava, na verdade. Eu tinha voltado só pro ambiente escolar, né? Enfim. Mas aí eu tinha uns amigos que eles faziam rap. E aí um dia eu tava mostrando meus caderninhos, assim, com essas poesias, com essas E já era rimado? crônicas, contos. Tinha muita coisa rimada e tal. E aí eles falaram, nossa, mas isso aqui dá pra fazer um rap, se você estruturar assim, 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 assado. E eu fui, olha, interessante. Você então, lembra do primeiro? Lembro. Você lembra a letra? Eu lembro do refrão. Como que era? Sério? Ai, era assim. Me dê motivos pra eu não chorar, pra eu sorrir e acreditar que existe um Deus que pode salvar. Me dê motivos pra eu lutar. Começa assim. Era um refrão. E aí eles te Eu lembro, só incentivaram. lembro dessa parte também. E eu cantava assim porque eu gostava muito da música Me Dê Motivos do Tim Maia. Nada a ver, né? Enfim. Musicalmente, teu pai te deu uma misturada boa em ti, né? Foi uma loucura. Porque você tava ouvindo gospel, ao mesmo tempo você tava ouvindo Raul Seixas, Tim Maia e tudo Bezerra da Silva. Tanto que meu primeiro álbum, a gente sampleia, a gente faz um forró com rap, assim. A gente usa o Luiz Gonzaga. Eu tenho reggae, eu tenho samba. Eu tenho funk. Eu gosto muito da musicalidade, da pluralidade, assim, sonora que o Brasil tem. É incrível, assim, você vai para outros estados, aí você tá escutando uma coisa que aí você chega. E eu gosto dessa fusão também. Eu acho que a música é isso, né? Eu acho que tá nesse momento, inclusive, né? Experimentação, assim, eu sempre gostei. Inclusive, quando eu era mais nova, eu comecei a cantar rap. Tinha uma coisa muito assim, antigamente, né? Nos anos 90 ali, início dos anos 2000. Cheio de regras, né? Você não pode, né, escutar rock. Você não pode pagode, samba, não sei o quê.
Então, tipo, tinha muito essas… E eu sempre gostava, eu tava lá, pagodeiraça. Oh, Pô, anos 90, pagode bombou, nossa, né? escutando muito rock, escutando muito MPB. Porque Anos 90 é eu muito amava. maluco, porque você tinha um pagode bombado, mas muito bombado, Não, com Travesso. quem sobreviveu aos anos 90. Não é? Você tinha o pop ali de Jota Quest, o Aham. rock de D2, e Planet, Gabriel Pensador, Sim. e era muita coisa Sim. explodida, né? Muita coisa, assim. E a Quem foi teu cabeça da primeiro gente ídolo ou ídola nesse lugar do rap? Eu tive várias, na verdade, assim, mas eu comecei escutando muito rap gringo. Eu gostava muito de rap gringo. Eu gostava muito de Mary J. Blige, assim, Lauryn Hill, assim, gostava muito, assim. Até porque eu sempre gostei muito dessa coisa de misturar as rimas com o canto, assim, gostava muito de fazer isso. E eu gostava muito disso. E no Brasil era mais os homens, porque a gente não tinha muitas mulheres aparecendo. As mulheres, elas foram Já silenciadas. estavam fazendo, mas não estavam aparecendo. Sheryline, a rainha, nossa mãe, minha mãe, beijo. Sheryline, certeza que ela vai assistir. E ela começou a cantar rap em 86, no ano que eu nasci. Então, as mulheres sempre estiveram lá, mas elas foram invisibilizadas, apagadas da história, como em todas as outras esferas da sociedade, né? Então, inclusive eu participo de um livro de 2013, que eu falo lá, né, conto, são várias mulheres, que é o primeiro livro que a gente tem registro pela Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, foi feita uma pesquisa, primeiro livro que retrata as mulheres do hip hop. Aliás, fala um pouco pela sobre o que é a ótica Frente das Nacional mulheres. das Mulheres do Hip Hop, que você tá nesse, você faz parte, né? Faço parte. Então, é uma frente mesmo de mulheres do hip hop, que se organizaram, que se organizam a partir de encontros, né? Tudo começa com os fóruns. 2010 foi o primeiro, eu faço parte desde então. E aí a gente, né, tem esses fóruns nacionais, estaduais, para juntar essas mulheres e pensar estratégias, pensar políticas públicas. A gente sempre tira uma carta de intenção que a gente manda para o governo, seja do estado, da cidade, ou do Brasil. Inclusive, no penúltimo que eu fui, que foi em Brasília, a gente contou com algumas ministras da cultura, do Ministério das Mulheres, tiveram com a gente lá em Brasília nesse fórum, e a gente conseguiu vários avanços, inclusive agora a Sheryline tem uma cadeira na Secretaria de Cultura, né, do hip hop, representando o hip hop. Então, assim, a gente tira uma série de demandas que vão aí permear o nosso dia a dia e vão fortalecer as mulheres para que elas deixem de serem invisibilizadas, né? Então, assim, a partir da frente tem livro, né? A Frente criou esse livro, por exemplo, que eu participo, do volume 1, que é o primeiro registro de mulheres contando as suas histórias a partir das suas próprias óticas e vivências, assim, narrando suas histórias, né? Quem Sendo eram outras protagonistas. mulheres do hip hop desse início aí dos anos 80? Há muitas. Tem muitas? Rúbia, Fraga. Tudo da frente também, tudo minhas irmãs. Rúbia Fraga com RPW e Rúbia Fraga cantando, tipo assim, bate-cabeça, entendeu? Mulher gorda, fora do padrão, de cropped, assim, anos 90, né? Tipo assim, eu acho que, inclusive, se não me falha a memória, era a primeira do bate-cabeça no Brasil. Cara, é muita. Luna Rabete, depois vem a Dinadi, um pouco mais pra frente, a Negrali, que a Negrali tem uma participação importantíssima pra gente, assim, também. Né? Aí ela já chega em multinacional, né? Ela consegue já chega, explodir a bolha, né? por conta do próprio RZO e por conta da voz dela, né? Por causa do mérito dela, né? Inclusive, aí vai cantar com Charlie Brown, né? Com o próprio Sabotagem. O Sabotagem, Racionais, Facção Central, Realidade Tudo Cruel. isso você ouviu muito? Tudo isso eu ouvi e escuto até hoje, assim. Junto com pagode, com pop, com Junto tudo. com tudo isso, junto com MPB. De vez em quando rola um zino lá também. Vai misturando tudo. Lá onde eu moro, inclusive, é assim. Tá um aqui na frente escutando uma coisa, outro atrás escutando outra. E eu adoro, nem ligo. Você me contou que você teve uma tia, quase um anjo da guarda, né? Que te tirou dessa prima. confusão. Minha uma prima mais velha. Meio um anjo da guarda mesmo, Foi, né? ela acreditou muito em mim. Minha mãe foi me emancipar, eu tinha 15 anos.
Porque daí eu já tava nessa rebeldia toda. A tua mãe continuou com o teu pai? Continuou com meu pai. Sofrendo de longe ali, você nessa situação, né? É uma loucura, mas é porque também, primeiro, porque tinha, assim, um apego emocional. O feminismo não estava tão forte, né? Assim, no sentido de estar ali próximo dessas mulheres. A gente não tinha a Lei Maria da Penha. Outro momento, né? E o meu irmão era autista e a gente não sabia, né? A gente descobriu muito recente. Um nível Nível pequeno, mas ele tinha, assim, várias questões. Ele não comia, por exemplo, na rua. Então ela precisou voltar também muito por conta de uma sucessão Engraçado de coisas. que a gente fala tanto, não fala do alcoolismo, né? Como o álcool é danoso pra sociedade, né? É danoso. O álcool destrói pior muitas famílias. É porque ela tá em todos os lugares e ela destrói muitas famílias, você né? consegue. Eu sei porque meu avô foi alcoólatra por parte de pai, meu tio por parte de pai, nesse nível aí de destruição de família e quase à margem da marginalidade. Eu acho que ele vem com um combo, né? Eu acho que assim, o alcoolismo ele acaba, o álcool em si, até porque eu gosto de álcool. Eu não tomo porque eu tenho depressão, isso, mas né? assim, Pra eu depois adorava ninguém veio lá também. com a minha cervejinha. Mas tem um lugar de poder ter de quem tem o controle e quem não tem, né? Eu acho que é muito também como é que você tá. Como eu falei dos caras que estão no bar, na sarjeta, muitas vezes, caras, mulheres, né? Enfim. Porque eu acho que assim, se você tá resolvido, porque o álcool, ele evidencia o melhor e o pior de você. E aí? Né? Se você tá vivendo o pior de você, é isso. Se você tá sentindo o pior de você, se sentindo derrotado, fracassado. E é aquilo, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, se você não tem toda uma base educacional, motivacional, enfim, é isso que você vai, entendeu? A gente dá para as pessoas aquilo que a gente aquilo que a gente tem. E eu converso muito com o Pretinho, a gente conversa muito, que é um aprendizado para mim, porque eu acho que para ele também, né, Pretinho? Porque ele passou a viver a minha realidade e eu passei a estar muito ouvindo a realidade dele, né? Sim. E ele, essa coisa do sonhar, quando ele falou aqui para mim, tem um papo muito bonito com o Márcio Libar. Márcio Libar. Ele é um palhaço, um cara de palhaçaria importantíssimo no Brasil, assim. Ele veio aqui e, cara, terminou todo mundo chorando, porque ele usa quase a palhaçaria como terapia, né? Que incrível. São workshops incríveis, com, tipo, talvez seja o papo mais emocionante aqui do canal. Que incrível. E ele falou isso, né, Pretinho, da questão do sonho, né? Sim. Que demais. Fala aí, cara. Não, segue, senão eu vou lembrar, eu vou chorar de novo. Mas fala pra mim. Não, demais. deixa aqui, senão eu vou chorar. Vou nem botar minha imagem, senão eu vou acabar chorando de novo. Porque, cara, são aprendizados, a gente que são situações, realidades tão distintas, né? E essa minha troca com ele, a gente viaja junto, vai pra São Paulo junto, faz tudo junto e tem umas coisas que me tocam, quando ele agradece antes de comer. É algo que sempre me toca. Porque ele sabe que isso não é tão comum, né? O valor, né? O valor que se dá a essas pequenas coisas, né? Quando você não tem, né, o mínimo, assim. Então ou quando você não teve, né? Não teve o mínimo, aí você fala, poxa. Né? Enfim, às vezes, inclusive, é uma conversa que eu tenho muito, assim, jovens que estão inseridos nas culturas urbanas, assim. Não só o hip hop, o rap, né? Mas o próprio funk, cultura urbana de modo geral. Às vezes, não se sentem pertencentes de alguns espaços. Inclusive, o lance do edital, né? Aí voltando até para o próprio Elo Fit dos Sonhos, é uma sacada, é uma coisa incrível, né? Porque daí teve pocket ali, né? Teve essa cultura urbana muito bem inserida, muito bem representada, né? Além da Mary de origem, né? Além do Rappenwood, né? A própria Valesca, enfim. Então, isso é importante porque para se sentir pertencente, porque às vezes a pessoa fala, não consigo, é uma linguagem muito técnica, ou então, não vai querer, né, enfim. E às vezes esses espaços, eu tô falando do edital, mas às vezes, por exemplo, Sesc. Você vai no Sesc, assim, quem que é o público que consome Sesc? Você vê, assim, tipo, você vai num teatro, quem que é o público que consome o teatro, né? Então, assim, até que ponto essas pessoas estão se sentindo pertencentes? Até que ponto elas acham que a todo momento elas têm que agradecer por estarem ali, né? Por existirem, de repente. Né? Quando, na verdade, não, porque
A periferia constrói esse planeta, né? A periferia constrói o nosso Brasil. A mão de obra que alimenta toda a sociedade vem da periferia. Quem tá nos ônibus, A gente viu isso na pandemia, né? quem tá nos ônibus, nos caminhões, quem tá nos supermercados, nas padarias, quem tá movendo a Imagina, economia desse Brasil. Eu pensava muito na pandemia que você periferia. estava em casa pedindo comida, mas aquela comida estava sendo, né, colhida, feita, preparada, distribuída, armazenada. Por pessoas que estavam correndo risco. Correndo inclusive. risco de vida. Para Tendo que poder sair de casa que alguém pra nos pudesse cair em alimentar. casa, exatamente. Então é isso, a periferia constrói esse Brasil. Então, assim, lógico que deve se sentir pertencente. Mas daí são várias coisas, porque daí a gente vai falar de política, né? A gente vê, chega final de semana, não sei como é aqui. Mas lá, por exemplo, chega final de semana, os ônibus são reduzidos da periferia para o centro. São reduzidos. Acontece Ou a mesma seja, coisa na Baixada? Ele falou que sim. É a mesma coisa, Mudou não, filho, mesma coisa. É isso, mas é por quê? Para que essas pessoas vai fazer o que no centro? Você Não sabe é pra ir. que quando na Olimpíada e na Copa, né? Cara, teve gente aqui no Leblon protestando que não podia ter metrô. Entendeu? Era um negócio absurdo. Entendeu? E aí, como é que a pessoa que tá lá na periferia vai trabalhar? Se não vai, perde o emprego. Vai pegar Uber? Não tem carro? Vai fazer o quê? Não tem dinheiro? Né? Tipo... Enfim, é uma loucura. E aí, é aquela coisa que você tava falando, né? De você se sensibilizar, às vezes, quando você tá com o pretinho. Porque esse é o exercício que todos nós temos que fazer. Vestir a pele do outro, né? A história do calçado, né? Colocar o calçado do outro. A gente só vai saber onde o calo aperta se você, né, tiver vestindo o calçado do outro, tiver na pele do outro. Mas esse é um exercício de empatia. Não, e a gente- grande maioria das gente pessoas não tá preocupada. Eu acho que tá todo mundo tentando aprender, errando, sendo crucificado, aprendendo, errando, porque é meio isso. A sociedade mudou muito rápido, né? Muito rápido. E a gente, eu tô com 52, imagina, fui criado numa outra cultura, né? Sim. Fui educado por um pai que nasceu, sei lá... Sim. E você erra. Sim. Você erra. Assim, você tem que estar atento, porque você vai errar. E a gente aqui hoje... E vai errar, e vai ter que refletir, vai errar, e vai errar, e vai errar. E o outro também tem que entender que você tá aprendendo e tá errando. Isso é o processo evolutivo, é lindo isso. Isso é ser humano. Não é sobre o que você erra, é como que você lida com os seus erros, o que você tira de aprendizado deles, né? Me conta como que foi chegar num lugar mais calmo, né? Com a tua prima te proporcionando, tipo, sonhar, foi de muito certa bom. forma, né? Não chovia mais dentro de casa, né? Tipo, tinha um quarto, comida quente, tinha micro-ondas. Foi... Menos violência também no entorno? Não tinha violência, não tinha violência nenhuma, muito pelo contrário. E ela era incrível. E eu comecei a fazer rap muito ali, e graças a ela, porque ela ia comigo, ela me acompanhava, ela me levava. E ela é viva ainda? Ela é viva. Qual é ela o nome é jovem, dela? é Andréia. Andréia. É o amor da minha vida. De prima. Ela é viva, ela é nova, ela assumiu essa responsa muito nova. A minha prima tem 55 anos agora. Que cuidou de você muito. Eu tenho 40. Eu vou fazer 40. Então, tipo assim, ela é tipo 15 anos. Ela é tipo a irmã mais velha, né? Era, entendeu? A gente era assim, então era eu, ela e minha irmã. E aí ela tinha o filho dela, que é mais novo que eu. Porque ela foi mãe bem nova, ela foi mãe com 18, 19 anos. E o Silas, onde anda o Silas? Tava com a minha mãe e com meu pai. Ele ficou. Ele enfrentou tudo isso, Ele né? ficou. Ele ficou, mas assim, pra ele era mais fácil, porque meu pai tinha uma questão com mulher. Porque a minha avó, a mãe dele, foi embora de casa, ele tinha 7 anos. Mas é porque a minha avó também passou por um processo com o meu avô. Ela casou com o meu avô, ela tinha 13 anos, o meu avô tinha 39. Ela teve meu pai, ela tinha 14, meu avô tinha 40. Imagina o que ela viveu. A hora que ela teve uma oportunidade, ela meteu o pé. Errada não tava, né? Tava vivendo uma violência. Então é todo assim um ciclo de violência. Engraçado que as coisas vão sendo reproduzidas, né? Um ciclo de violência. E aí ele ficou muito chateado, assim. Ele cresceu com essa mágoa. Então ele descontava na gente, né? Nas meninas. Ele nunca bateu no meu irmão. Entendeu? Mas ele foi preso muitas vezes por bater na gente. Ele batia assim, a ponto de ser preso, assim. Era feio. E sempre bêbado. Era muito feio. Assim, muito feio mesmo. E aí, na minha mãe também, assim, chegou da facada nela, na frente da gente.
Bom, é porque quando você vai adentrando os detalhes de cada Era momento muita desse, violência, era muito violento. Era muito violento. Porque era isso, assim, ele ficava… Era o que ele tinha naquele momento e não foi trabalhado isso nele. Eu creio, assim, acredito que ele tinha até algum tipo de psicopatia ou algum tipo de condição que deveria ter sido tratada, mas não foi, porque nessa época ninguém nem falava disso, né? Então, de repente… A gente tá falando hoje de TDAH, a gente tá falando do neurodivergente, né? Sim, Sei lá, eu sempre tive TDAH, fui descobrir… Lá atrás eu era um mau aluno. sim, meu irmão, com É o 35 cara anos que agora. assiste a aula e não decora aquele troço, entendeu? Sim. Hoje a gente tem esses, né, os espectros, né, autistas, que não se falava, a depressão era frescura. Nossa, e põe frescura nisso. Sobretudo se fosse pessoa preta de periferia, nossa, não podia nem pensar, né? Ansiedade, síndrome do pânico. Acho que nem tinha os nomes, né? Os nomes não existiam, Não, só né? tinha… As pessoas só sentiam, mas não sabia, não tinha uma palavra para aquilo, né? E aí é isso, né? Vai que teu pai pudesse ter um tratamento, né? Pudesse ter tido uma vida diferente. Eu acredito que se ele tivesse tido um outro tipo de vida, poderia ter sido diferente. Porque eu acho que a gente também reproduz o ambiente que a gente vive. Se você bota uma criança para viver no meio da violência, pode ser que não, tem as exceções, mas é bem provável que ela reproduza a violência. Inclusive, quando você pega crianças na escola que fazem algum tipo de violência, qual que é o papel do professor ali? Geralmente é ir ver como é que tá o ambiente familiar, ou ali, né, o ambiente. Não, você de modo também geral. é mãe, né? Eu sou mãe. O desafio agora, pô, eu apanhei muito, né? Da minha mãe, mas muito, assim. Meu pai bateu uma única vez, mas minha mãe bateu muito. Sério? E era normal, é da geração. Eu não consigo julgar minha mãe, porque ela também apanhou muito. Não, eu falei né? sério, porque geralmente é o pai, né? Não, que cara, geralmente… meu pai bateu uma vez, mas também é o seguinte, né? Era minha mãe que lidava no dia a dia, né? O meu pai era tipo chamado. Olha, deu uma merda, sei lá, foi expulso do colégio. Aí chegava o cara e aí eu ficava igual um bichinho. Não precisava apanhar do pai, né? Porque daí talvez se eu morasse com ele, né, nesse momento, mas a gente apanhou muito. Mas não dá pra julgar porque todo mundo apanhou Todo muito. mundo apanhou muito. Minha mãe apanhou no colégio, É isso da que eu ia professora. falar, Então todo mundo apanhou meu avô era muito, né? professor, meu pai fala que batia E muito como nos que alunos. lida com… Porque meu filho me desafia pra caralho, moleque. Um moleque fala, vai, pô, filho… Ele desafia, e como a gente aprendeu que não pode bater… Sim. E não pode gritar, e não pode assustar, e não pode… Cara, as crianças, qual é o desafio, né? É um baita desafio, porque tem hora que tá muito apertado, assim… Porque ele vai desafiando a mãe, desafia a avó e desafia… E essa idade também, acho que depois dá uma A melhorada. tua filha passou por esse momento 13 e pouco, assim? Passou por todos os momentos. Como que era pra você do limite, assim? Eu acho que foi… Eu vou voltar, parece clichê, mas não é. Mas eu acho que pelo fato de eu ser artista, foi muito diferente o tipo de diálogo que eu tive com ela, assim. Eu não precisei Não, mas com bater 3, nela. porque 3 não tem muito… Não, a gente mas tenta explicar também. Não, mas não era sobre ela, era sobre mim. Então, era sobre como eu entendia o que ela estava propondo ali. Né? Eu acho que era sobre conversar com outras mulheres à minha volta. Eu tinha essa rede, esse núcleo. Então, eu conseguia ter uma perspectiva diferente, assim. Não me pautar pelo que eu vivi na minha infância, mas me pautar pelo que eu achava mais coerente a partir das conversas que eu tinha. Nas rodas de conversa. De né? saber que outras pessoas estavam passando pela mesma coisa, né? Sim, aí de falar, não, criança faz isso, de repente faz aquilo ali, não sei o quê. E aí, conversando no diálogo, assim, deu tudo certo. Tá com 20 anos, vai fazer 21. Deu certo. Tudo certo. Deu certo. A gente criou uma giripoca imaginária. Que meu pai fala que a giripoca vai comer. Aí eu falo, filho, ó, a giripoca é do vovô. Ele, não, papai. Não tem… Giripoca não… Tipo, ele morre de medo da… Mas é uma coisa imaginária, né? Aí a gente bota ele num castigo meio imaginário. Ó, você vai sentar ali… Eu fazia essas coisas. A gente vai inventando, né? Umas tipo coisas… assim, de repente gosta muito disso. Quando a minha era pequena, não tinha o celular, né? Tipo, então eu não podia tirar o celular. Ainda não era tão… todo mundo que tinha celular, né? Demorou muito, assim, hoje as crianças muito novinhas já têm celular, né? Minha filha foi ter celular, já tinha, assim, uns 13, 14 anos. O que é uma baita bengala e um baita problema, né? Entendeu? E aí, assim, mas, por exemplo, é uma criança que tem um videogame, gosta muito de jogar, e de repente, vai ficar essa semana sem jogar o videogame. Ou, né, enfim, você vai… nível de… Você vai, sei lá… É que não tem fórmula, né? Não tem. Você vai vivendo e deixa a vida bem Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e vai. A internet é cheia de gente julgando os outros, né?
Não pode isso, a mãe que faz. Não, bicho, cada um faz o teu, vai lidar do teu jeito e a gente vai errar. Vai errar, não, isso é fato. Né? Até porque faz parte, Outro né, dia eu ouvi a do música ser do humano. Renato Russo lá, como nossos pais não, pais e filhos. Pais e filhos. E aí eu olhei e falei assim, cara, precisa ser pai pra ouvir esse negócio e entender, né? Que você vai errar. E o teu filho vai ter mágoa de você. Vai. Ele vai passar Mas vai passar também. também. E aí ele vai fazer como você tá fazendo agora quando tu fala da sua mãe. Ah, eu sou grato. Não consigo ter raiva. Porque passa. Né? Às vezes você falou uma palavra. E Porque cada tem um isso é também. fruto do seu porque tempo nem também. sempre bater. Às vezes você fala uma coisa que dói mais do que você dar um tapa numa pessoa. E aí é todas essas coisas pra você lidar. E a gente também lidando com os nossos filhos. Eu né? tô aprendendo a botar pra baixo o tom. Porque eu li sobre isso, né? Que loucura, Então eu né? falo. Quando eu falo assim, filho, olha só. Aí ele já me olha Já diferente. entendeu, tá vendo? Jogar pra Você baixo. vai criando Porque a gente tá sempre linguagem falando... corporal, né? Não é? Como Aliás, como Loucura. que... Você falou uma coisa muito bonita, que com a tua mãe você aprendeu um pouco do afeto, né? Que você carrega até hoje na vida, Sim. né? E a fé. Como que foi ser mãe? O que te transformou? Como que isso alterou o teu caminho? Tudo. Jujútia. Beijo. Tudo. A minha filha, ela veio assim pra me devolver a vida. Tanto que eu fui mãe bem novinha. Eu ia fazer 19 anos. E assim, eu achei que a minha família ia me matar, né? Tipo, porque eu tinha acabado de voltar. Minha vida tava entrando no eixo. O que era o entrar no eixo? Tipo assim, eu tava trabalhando, tinha voltado pra escola, né? Tava estudando de novo, tipo, fazendo ensino fundamental, ainda não tinha nem terminado o ensino médio, tava com 18 anos. Porque eu saí, né, da escola nessa época aí. E também eu já era atrasada antes dessa época, porque como eu ficava sempre na casa de uma pessoa e outra, eu sempre perdia ano. Então, enfim. Mas tava ajeitando a minha vida, morando com essa minha prima, tava tudo dando certo, né? Tinha parado de fazer merda? Eu tinha parado de fazer merda. Tinha parado de fazer merda. Mas tinha parado bastante de fazer merda. Assim, tava namorando, toda lá, pá, com a vida organizada, teoricamente, né? E a minha prima, como ela foi mãe muito nova também, ela foi mãe com 18 anos, ela tinha pavor que a gente fosse mãe nova, eu ou minha irmã. Porque ela passou por muita coisa com o meu primo, né? Com o filho dela. E ela foi mais difícil, assim. Ela ficou uma semana sem falar comigo, quando eu contei pra ela. Mas depois ela super entendeu, né? E tudo mais. E depois de alguns anos, a gente conversando, todo mundo, assim, entendeu e falou. Minha mãe fala, essa minha prima fala. Ela veio pra salvar a sua vida. Porque eu era... Não tinha medo. Eu fazia umas coisas bizarras. Aí, tipo assim, o filho limita você, né? Tipo assim, você... Não pode mais morrer. Você não pode mais morrer, você tem medo. Essa pra mim é uma O coisa... medo é importantíssimo. Medo de tu, até de avião, passei temor. Não, de tudo. Síndrome do pânico. Tipo, total, assim. Cara, não posso morrer. E aí, o que você faz? Aí você começa a se cuidar. Porque o medo, ele te limita, né? Ele é ruim, né, de certa forma, mas ele tem as coisas ele tem uma boas, né? É função importante, boa, tem uma função importante. de autopreservação, né? Sim, sim. Então é isso. E aí eu, poxa, entendi que aquele ser humano precisava de mim, assim. E também eu acho que eu precisava, assim, depositar todo o amor que eu tinha dentro de mim em algo, em alguém. E eu precisava ser retribuída, assim, por esse amor. E foi na minha filha, assim. Um encontro da vida, foi, né? Foi, nossa. E o que isso influencia na tua arte? Tudo. Ai, fiquei emocionada. Ai. Me conta. Me emocionei. Acho que influencia em tudo, né? Porque eu acho que quando a gente ama, a gente faz tudo diferente, né? Tudo melhor, a gente faz tudo com amor. A gente emana amor, né? E quando a gente é amado também, né? Enfim. Então, transformou muito, assim, o que eu entendo como arte e pensar na minha filha enquanto uma mulher preta,
né? Uma jovem preta adolescente de periferia. É pensar em tantas outras jovens pretas de periferia que de repente não têm esse amor, esse afeto, né, presente nas suas casas, que estão passando hoje por coisas que eu passei na minha adolescência. E é por isso que para mim, eu volto a repetir, é tão importante usar a minha arte, né, o meu espaço de fala, que é a partir da arte, como essa ferramenta de transformação social e humana, porque ela promove essa transformação no indivíduo, como promoveu em mim, e automaticamente na sociedade, porque todo mundo é afetado. Não tem como, né? Todo mundo que está em volta daquela pessoa, daquele indivíduo, vai ser afetado de alguma forma. Então, eu acho que é isso. E a minha filha influenciou em tudo. É isso, assim, ela é meu tudo, assim, a minha vida. Inclusive, como eu comentei contigo há 3 anos atrás, ela se formou no ensino médio. E aí, assim, eu terminei o ensino médio. Eu já Ensino tinha médio eu ela. chamava de ginásio, não é isso? Eu terminei o ensino médio, que é o 3º grau lá. Eu já tinha ela, já era mãe, já trabalhava em 2 empregos. Tava assim, né, naquela loucura. Mas consegui terminar o ensino médio, fui fazer alguns cursos e tal. E eu sempre tive muita vontade de fazer uma faculdade, uma graduação. Mas não conseguia, porque eu também não tinha como deixar ela, né? Porque eu já trabalhava o dia inteiro na rua. Se eu fosse para uma faculdade, eu não ia ver minha filha mais. E eu precisava que ela tivesse uma mãe presente, né? E aí eu optei por não fazer, enfim. Cheguei a fazer vestibular, passei, enfim. Mas optei por não ir por esses motivos todos. E aí, quando ela saiu do ensino médio, ela não queria fazer faculdade. Ela estava com medo. E eu senti que ela estava com medo. Ela falou, não, mamãe, acho que agora não é a hora. Não sei o quê. Umas desculpas lá, né, de olhos esfarrapados, assim. Daí eu peguei e falei pra ela, e se eu for junto com você? Aí ela, você iria? Falei, iria. Não no mesmo curso que você. Mas O que você iria. decidiu fazer? Eu faço jornalismo. E ela? Pedagogia. Ela faz pedagogia, já trabalha na área e tudo. E aí, a gente foi. E a gente tá 3 anos juntas fazendo, assim, a gente vai se formar ano que vem juntinhas. Cara, que coisa linda. Ter filho muito novo tem esse privilégio, né? Mas tem um perrengue inicial. Você falou 3 empregos, etc, etc, Nossa, etc, etc. E fazendo né? rap. E fazendo rap. E tendo que conciliar. Quando você lança o teu primeiro álbum em 2013 com a tua banda, né? Isso, quando é origem. Ela tinha quantos anos? Vegetari. 2013, a Ju é de 2004. Tinha 9. Ah, era criança. Era criança. Dessa época, o que tem aqui no... Quando eu entro no teu perfil, tem essa parte da banda junto aqui? Ele entra no... Não tem, quando entra só no SoundCloud, que a gente tem. A gente Mas lançou da origem tem aqui no Spotify ou não? no Spotify, esse álbum todo não tem. O The Origem, a única. Tem música do The Origem, Vamos não. pegar aqui, tem que botar, né? Tem Canela Fina aí, The Origem. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Acho que só tem essa. De origem. Se escreve assim mesmo, né? É D''Origem. Tá. Ah, tá aqui. The Origem. De origem café, pode ser? Não. Não, isso aí é outra coisa. Deixa eu ver. Meire de origem é você. Esse sou eu. A artista. São vocês duas aqui, né? Isso, somos ela... nós. Eu e a Preta Ari. Não, tá sem música. Tá Ai, sem tem nada. uma aí, não sei o que aconteceu. Deve estar em com o alguma perfil. compilação, né? Mas a gente não subiu esse álbum nas plataformas digitais, porque quando a gente lançou esse álbum, em 2013, Se Renda, o nome do álbum, que inclusive era título dessa música que eu falei, que a gente sampleou um forró. E fez um forró, e a gente começava dançando assim. Eu comecei um forrozinho, depois virava um rap, um beatzão de rap. E quando a gente fez, era essa outra realidade, né? A gente nem imaginava que a gente ia ter plataforma de, né, distribuir música. E aí a gente lançou pelo SoundCloud e a gente também fez ele físico. A primeira tentativa nossa, a gente comprou até impressora pra fazer. A gente imprimiu vários CDs, assim. Só que a gente não aguentava mais imprimir CD, era Fazia terrível. capinha, fazia tudo. Fazia tudo, era terrível. Daí a gente fechou com um amigo nosso de São Paulo, MP, que tem uma produtora lá. E aí ele acabou fazendo pra gente por lá. A gente fez 1.000, depois fez mais 1.000, tal, vendemos. E aí, só que daí foram vindo tanto trabalho, e a vida vai passando numa velocidade que a gente... Porque eu não sei que momento que
passou tanto tempo, entendeu? Não consigo entender. Mas aí vai passando tão rápido. E aí foram os meus lançamentos. A Preta Ari também tem uma carreira muito sólida, muito incrível, inclusive. Uma baita artista, ouçam Preta Ari. E ela lançando as coisas dela também, da carreira solo dela. E a gente acabou que não fez. Mas a gente, toda vez que a gente faz churrasco e toma cerveja, a gente fala, a gente precisa colocar o nosso álbum nas plataformas digitais, né? Mas é isso, a gente só conversa fala. com um parceiro que fez com vocês ali, né? É só subir, né? Então, mas eu acho que a gente que teria que fazer mesmo esse processo. Porque foi bem assim… Artesanal. Foi bem doido, assim. Aí a gente teria que subir, fazer É engraçado que a cultura hip hop tem essa coisa do empreendedorismo, né? Que vem lá de fora e aqui também é assim, né? Nessa época era muita gente vendendo CD e fazendo movimentos, Sim. né? Porque o rap, o hip hop, seja break, grafite, né, o DJ ou o MC, né, o rapper, como é que você vai ganhar dinheiro? Né? Como a gente estava conversando ali nos bastidores. Os bares, por exemplo, que acaba sustentando muitos artistas, né? Quando eles começam ali, a grande maioria dos artistas começa em barzinho, né? Enfim. Mas os barzinhos, o que você vai tocar nos barzinhos? Música famosa. Música famosa? Você não vai tocar música autoral. E aí os rappers cantam música autoral. Não tem rapper cover? Não tem rapper cover. E mesmo assim, não é um tipo de música que o barzinho quer, compra. Verdade. É verdade. Né? Não é um tipo de música que o barzinho compra. Você pode tá fazendo um show todo ali de música de todo mundo e você lança uma sua lá no meio, beleza. Mas você não vai fazer ficar no barzinho a noite inteira, né? Enfim. Também seria um sofrimento pra você ter que cantar um monte de coisa que você não ama, né? Pra botar umazinha no meio, né? Mas eu já fiz barzinho. Já fez também? Já fiz bastante barzinho. Já cantei bastante música dos outros. Olha, você me falou aqui que você… Cara, você falou tanta coisa que eu só notei que você faz a parte de produtora cultural. Então, comunicadora, né? A pessoa você falou ali de 19 pra cá, gradativamente você foi abandonando os empregos pra poder viver de arte, né? Viver de arte. Me conta um pouco dessas multifunções. Nossa, é muita coisa. Então, É que você falou ali, eu até desisti de anotar. É muita coisa, mas eu acho que os principais, né? Vamos pelos principais, assim. Eu trabalho com produção cultural, então eu capto recursos via editais, né? Para fomentar, sobretudo, a cultura hip hop, mas na minha cidade, a cultura hip hop é muito junto com a cultura popular regional. Então, o jongo, a capoeira, a MPB, né? Enfim, a palhaçaria, o teatro, a gente tem a ser bem envolvido. E a prefeitura apoia? A gente faz captação de recurso, tanto municipal quanto estadual, federal, né? Enfim, e você faz isso para terceiros, quem quiser te contratar ou não? Eu faço para os meus projetos e para os projetos do coletivo que eu integro, Triluna, por exemplo. O que é o Triluna? É um coletivo de mulheres, que inclusive a Zatumi participa também, entre outras mulheres, somos em 10, que é um coletivo de mulheres de São José que fomenta a cultura hip hop lá. Todas essas mulheres fazem ou atuam em outras áreas para além do hip hop. E a gente contribui com isso para o fortalecimento do hip hop. Então a gente tem professora, a gente tem social media, né, formada em marketing, a outra em publicidade, enfim, inúmeras, né, atividades que cada uma dessas mulheres exercem. E a gente contribui com isso, a gente se soma os nossos saberes para poder angariar recursos e continuar fomentando a cultura hip hop e a nossa própria arte, fazer a manutenção da nossa arte, porque então, já que a gente não toca em barzinho, né? Tem que ter os fomentos, né? Os fomentos, senão a gente canta na onde, né? Então a gente meio que faz o evento pra gente cantar. Eu te perguntei se você faz pra terceiros, porque essa é uma mão de obra que não tem tanta gente boa fazendo pra artistas, né? Mas não dá tempo. Não dá tempo porque esses projetos são projetos geralmente com recurso limitado, pequeno. Então, assim, a gente consegue… É difícil você aprovar um edital, um projeto. Aí você aprova um edital, aí você coloca 50 pessoas para trabalhar com você. seis vezes um edital de 30 mil, entendeu?
entendeu? É um rolê, né? É pesado. Então, por isso que eu acumulo funções, né? Eu também trabalho com comunicação já desde 2022 para um sindicato, que é o Sindicato de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A minha cidade é conhecida por ser a cidade do avião, né? São José dos Campos, tem a Embraer, né? Enfim. Você tem um programa seu, né? Eu tenho um programa. Eu sou contratada deles, né? Desse sindicato. E aí eu tenho um programa de entrevista, que daí eu que entrevisto as pessoas. Não só do hip hop, obviamente, né? Entrevisto pessoas dos movimentos culturais, mas também sociais, políticos. Que legal eles terem esse programa. Tem, cara. E aí eles me pagam pra fazer isso. Então, aí toda semana vai ao ar, assim. E aí eu fico conversando com as pessoas. Eu converso com as pessoas de São José, do Vale do Paraíba, do Brasil, de outros países. Já conversei com algumas pessoas. E aí eu converso com elas lá. E é bem interessante, porque a gente consegue fazer esse fomento também. Então eu vou acumulando funções. Aí tem muitos projetos que me chamam pra fazer curadoria, pra ser mestre de cerimônia. Tu vai fazer um evento numa casa de show. Meire, porque eu sou MC. MC é uma sigla, né, inclusive. MC é mestre de cerimônia. E eu sou mestre de cerimônia. Então, às vezes, eu não vou cantar, não vou me apresentar, mas eu apresento tua festa, entendeu? Eu vou lá, apresento seus convidados. A gente esquece que MC é mestre de cerimônia. É mestre de cerimônia. Né? E rap é ritmo e poesia. Então eu vou lá, apresento a sua festa, entendeu? Eu vou apresentar seus convidados, vou fazer. Então eu faço essas coisas todas também. Aí participo dos projetos, a galera capta recurso lá e me chama pra participar, pra montar show, pra fazer. Eu vou fazendo um monte de. Tudo que apareceu eu vou fazendo, assim, sobretudo que tem a ver com arte, que é o que eu gosto. E com jornalismo, né? Que eu gosto muito dessa área da comunicação. Você se apaixonou por isso, né? Ah, eu adoro. Eu gosto muito. Eu gosto muito, assim. E aí eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu acho que é uma ferramenta, assim, é uma tecnologia ancestral. Né, a comunicação, assim, a gente conseguir. E o rap entra nisso, né? O rap é uma comunicação, é uma linguagem. É uma linguagem que você acessa, sobretudo a juventude, as periferias, né? Os mais oprimidos. Enfim, é isso. E você como agente de transformação, né? É isso. Dos lançamentos que a gente tem aqui, vamos dar uma ouvida em alguns. A gente tem aqui a com mais números, né? Engatilhadas, né? Me fala um pouco dessa música. Engatilhadas, eu participei por um projeto chamado Rap Box, que é lá do estado de São Paulo, mas que, assim, já participou inúmeras pessoas, assim, grandes, né? Muitas pessoas, inclusive, foram descobertas a partir desse projeto. Então, Djonga, Cabelinho, todos essas pessoas que a gente conhece já passaram pelo Rap Box, acredito eu. É um canal? É um canal, é uma produtora. Como Condzilla, como isso, exatamente. etc. Só que daí de rap, assim, mais assim, focada no rap. Mas hoje tem, né? Faz algumas outras coisas também, assim, enfim. Mas aí nessa época, essa música é uma cypher. Isso é bom, hein? É bom. É bom. É uma cypher, aí participou outras cantoras também, diversas cantoras. E a música é de quem? Todas nós. É Flow. Essa é Lívia Cruz, aí na sequência sou eu, tem Brisa Flow. Pelo sim, pelo não, eu vim. Não pra fazer refrão chiclete. Seu rap é docinho, derrete. Meu herança das fitas cassete. Clique-clack, dos boom bap, dos paredão, dos quadriculados no chão. Eu vim pra Babilão, com uma caneta e um churi na mão. É o crime, não é o creme, irmão. E eles tremem que nós temos munição. E eles temem que nós mude a direção. E eles tão certinho que essa é a missão. Nela eu tô focada, mente engatilhada, pra tocar seus corações, não só tocar na balada. Cês vêm pelo dinheiro, eu vim pra fazer história. Honrar a queda do guerreiro nesses meus dias de glória. Aqui tem rap, meu bem, mulher que agora? rima também. Tem mina que rouba cena e sem pagar pra ninguém. E tem balanço de nega, as mina que se encarrega com nosso rap enredo, cala a boca dos comédias. Sexo frágil que nada, quem inventou a piada? Se é a gente que para e trabalha e cuida da casa, a gente evoluiu e os pipoca nem viu. Fomos pra linha de frente com munição e fuzil. Hey, você mulher, levante a sua cabeça, não deixe de rebaixar. Somos o elo da corrente que faz o mundo girar, a engrenagem, o arranque, pedra de sustentação. Se tu lutas, tu conquistas, não desanime não. O mundão é ilusório, então não vá se iludir. Ame a quem te Muito bom, né? Bom tema, né? Já pensou em sua vida, só tu sabe. Ele é um monstro. Ninguém pode te julgar e se julgar não pega nada.
parada, entenda que amor próprio é de você pra você mesmo. Nós por nós nessa parada onde a vitória é recompensa. Onde a vitória recompensa. Ei, novinho não assusta, dá licença, eu tô entrando. Hoje eu tenho muita gana, feeling flow vai segurando. Brisa flow, la hermana, trago minha amiga Juana. Só ela pra amenizar merdas que Aí tão cantando. é uma cypher, né, nessa época que tava mamacita. muito forte, essas parcerias, assim, entre Explica essas pra quem não collabs, né? conhece o termo cypher, que até parei de ouvir. Teve uma época que se falava muito. São feats, tinham São aqueles… feats, collabs, E tinham participações. aqueles vídeos também, né? Em Colaborações. muita laje, né? Teve uma época que tinha muitos, né? Isso. E aí fazia, e aí podia gravar em qualquer cenário, né? Aqui no Rio, por exemplo, se popularizou muito nas lajes, né? Aqui Que tinha o, muito. É o forte, né? Inclusive, vira e mexe tem uma ou outra aí que sai aí também. Mas nos anos de 2016, que, por exemplo, a gente gravou essa Cypher, tava muito forte. 2016, assim, foi um boom, assim, nas cyphers. As pessoas nem lançavam mais músicas, praticamente era cypher. Mas por quê? Porque precisava popularizar o rap de alguma forma. Então… É uma forma de juntar as pessoas forças, né? entendeu que se a gente estivesse junto, eu tenho o meu nicho aqui, meu público X aqui na minha cidade, você tem seu público X na sua, vamos juntar o nosso som, que daí público X com Y, mais o do colega ali, vai dar tanto. E realmente, assim, foi um boom. Você vê que as duas, o efeito borboleta, são as mesmas pessoas? Não, o efeito borboleta tem também. A Aqui Lívia, já é por uma exemplo, galera, tá, mas aí tem outras parceiras também. Sara Donato, Cíntia Savoli. Cíntia Savoli, que é da Bahia. De diversos lugares do Brasil. Na verdade, todas nós somos… A Taz Mureb é daqui, do Rio de Janeiro. A Cíntia Savoli da Bahia e o restante de nós de São Paulo. Falsas promessas que atrasam momentos, as encruzilhadas e os cruzamentos. E essas collabs foram bem importantes, assim, pra fortalecer. E produzida pela mesma pessoa? Produzido pela mesma pessoa, todo pelo Léo, do casal. Esse cara aí é massa. Ele é massa. E se você olhar no canal, você vai ver que, assim, é só gente muita gente pesada, assim, que eles produziram ali. E aí foi bem importante pra mim participar desse projeto, né? Ser chamada por eles. Eu adoro… Você sabe quando as pessoas ficam reclamando do rock, a galera do rock reclama muito, né? Cara, a turma do rock reclama. Mas é um pessoal mais velho também, será que é por isso? Não, a turma nova, gente de 20 e poucos, uma coisa meio tipo, o mundo está contra nós. Eu acho que o desaparecimento do rock tem diversos fatores. E um deles, eu acho, que é não existirem os ecossistemas. Porque você pega GR6, sei lá, Pineapple, o Condzilla… Sim. Criaram seus ecossistemas, né? Onde você vê projetos assim, você não vê isso em vários segmentos. Sim. Então esses ecossistemas são importantíssimos. Quantos artistas não explodiram dentro do Conrad ali, sabe? E aí, eu não conhecia esse. Mais um, mas nessa cultura hip hop aqui, aí juntando com funk, você tem muito isso. Muito. Mas é isso, você vai criando até porque fórmulas, tava né? à margem. E aí, por estar à margem, teve que criar esses ecossistemas. O rock nunca esteve… Ele foi à margem lá atrás, mas assim, sempre esteve dentro das multinacionais. Quando a multinacional não era mais o que era, ficou todo mundo meio… tipo, e faz como? Vamos esperar? Não. Tudo que o Urbano fez foi criar esses ecossistemas. O próprio pagode se reinventou, né? Sim. E hoje olha o tamanho que o pagode tá, né? E tipo assim, ninguém imaginava que fosse chegar pra ficar dessa forma. E cara, assim, voltou muito bem, né? Muito bem. Eu também não imaginava, não. Eu tenho um orgulho quando eu vejo Tardezinha, ver o Thiaguinho lotando um estádio. Sim. Você tem que, falar, cara, o Thiaguinho, bicho, olha o tamanho, o cara saiu do Ludmilla, Fama. Ludmilla com do o Munawais. Com o Munawais, gente. É bizarro esses tamanhos, lindo. Né? Agora o Sorriso Maroto também, com esse show aí, lotando o estádio. Muito foda, né? Eu acho incrível. Impensável há 30 anos atrás a gente olhar o nosso top 200 do Spotify e ter tanto funk e tanta coisa legal, né? É isso, acho que é importante. Importante porque daí dá vez e voz para o sonho de todo mundo, né? Assim, gosto disso aqui, tá tudo bem. É isso, né? Porque também teve uma época que tinha uma segregação, será que não? Tipo assim, era só um tipo de música que tocava. Lógico, eram só os mesmos caras que ouviam música e escolhiam. Entendeu? Todos vieram aqui, hoje vários são meus amigos, outros não tanto, mas se for parar pra pensar, eu falei isso pra você lá atrás, né? A gente tinha, talvez no pagode você tinha lá o Biravaí, o Prateado, que sempre… Mas, cara, eram
cara, sei lá. Seletos. Sei, cara, na verdade você tinha o quê? BMG, né? Sony, EMI, EMI, Sony, BMG, qual mais? Warner. Antes aí tinha os selos foram sendo comprados, Ariola virou BMG Ariola, mas assim, você pensa que em cada uma dessas gravadoras tinha um cara do pop rock e um outro cara no popular. Basicamente era meio isso, né? Sim. Sony, o cara lá do Epic, que era onde tava o pop, o novo, e o outro cara cuidando do mais popular. Cara, sei lá, 8 pessoas decidindo. Decidindo a música do Brasil. Do Brasil. E ela só explodia se o Imagina Máriozinho isso. tocasse na novela e as rádios topassem tocar. Aí tem um momento que tem Ana Butler na MTV ali, que importante, a única mulher, assim, com essa relevância nessa Sim. máquina que era muito fechadinha, né? Sim. E uma máquina de explodir singles, né? Porque imagina, a gente tava todo mundo vendo a Rede Globo. E o YouTube eu acho que foi muito importante, né, também, né? Quando entra o YouTube quebra... O YouTube foi muito importante. Quando entra Napster, SoundCloud, YouTube, não sei o que, o sistema que se quebra. E se multiplica em 300 mil pedacinhos, né? E agora as multinacionais estão comprando todos os pedacinhos para tentar voltar a ser só 3 empresas. Isso que né? isso que é duro também, né? Enfim. Tá acontecendo, né? As empresas estão comprando empresas, a Sony comprou a Altafonte, que a Altafonte fazia um trabalho, aliás, incrível nessa área do urbano também. A Warner RPM ainda é uma empresa nacional, quer dizer, nacional, né? Porque é o Arthur e o Hermano, é americana, mas é enorme no Brasil. Sim. Mas independente, não é ainda dentro da... Sim. Mas a Sony comprou a Altafonte, comprou The Orchard, comprou a Som Livre. E aí é isso, vai voltar, se brincar, volta a ser pouquíssimas pessoas decidindo novamente a música do Brasil, né? Mas eu acho que Você isso... acha que ainda não, é porque possível? você não tem mais nenhum veículo que... Não tem controle, não tem como ter controle, né? O ruim é que vão ser menos empresas, né? Essas empresas acabam conquistando, quando elas têm um market share muito grande, conquistando melhores acordos, né? Mas que não necessariamente são repassados para os artistas que estão dentro desses guarda-chuvas, né? Então elas ficam cada vez mais poderosas. Mas se você parar pra pensar, cara, você bota na Globo 4 dias lá, não muda mais a tua vida. Entendeu? Sei lá, dizem que a Globo, quando tem audiência alta, tem 27, 30 pontos, bicho. Pra ganhar dinheiro com streams, Não. Com streams no Brasil. Quantos é bem caras de trap difícil. você conhece que não vão na Globo? E que estão explodidos aí? Entendeu? Xamã mora no meu condomínio, que sobe de McLaren naquela casa, pra aquela casa, não sei quem é que sobe. Enorme, puta, já furou a bolha. faz Não, muito e tempo, assim, sobe McLaren lá, os carros mais pica, que é uma revolução incrível, Sim. né? Pensar que os carros mais pica do condomínio Eu são acho da que galera do Xamã. Sim, eu acho que a periferia tem que estar nesse isso lugar aí, mesmo. é isso aí Tem mesmo. que ir lá pro condomínio mesmo, porque é errado pensar que a gente tem que ficar só naquele lugar, que aquele lugar nos foi dado, porque não... Aliás, que aquele lugar é o nosso lugar de origem, porque não é aquilo ali, a gente... Né, Eu espero que, sei lá, em daqui algum a momento a gente foi X anos condicionada a isso estar seja ali. normal, né? Sim, precisa ser normal, né? A gente precisa normalizar isso, assim, ter os pretos, ter os favelados, pobres, nos condomínios, nos shoppings, nas grandes multinacionais, em todas as esferas da sociedade, né? Acho que é por Se aí. tivéssemos políticos realmente a fim de mudar o nosso país, era tão fácil. Era só dar educação, né? Saúde, educação e segurança, assim. Mas eu acho que se dá educação real, assim, para todo mundo, em 10 anos muda, porque muda tudo, né? Hoje, eu conheci um garoto aqui no Rio, Davi, o nome dele, nem esqueci. E aí eu tinha comentado com a Zadume, né? Assim, a gente tava sentada, a gente tava almoçando e ele veio, falou assim, tia, 10 anos, acabou de fazer 10 anos. Ele falou, tia, meninas, né, tias, deixa eu fazer uma mágica pra vocês. E aí começou a colocar uma caneta em cima do dedo, assim, um garoto preto, retinto, inclusive. E aí colocou a caneta em cima do dedo, assim, e ele ficou tentando equilibrar a caneta. Aí ele pegou e virou e falou assim, pô, não tá dando certo. Sabe por que eu não tô conseguindo? Porque eu precisava de uma moeda pra fazer isso. Olha a inteligência dessa criança. Aí, beleza, eu falei, então senta aí, vamos conversar que eu vou ver aqui. Ele falou, tô vendendo um chiclete. Aí eu falei, senta aí, vamos conversar. E aí ele contando, eu falei, mas por que você tá aqui? Eu falei assim, quanto é que tá esse chiclete? R$1. Eu falei, nossa, mas que chiclete caro, que babalu caro. Ele falou assim, não, é porque eu tenho 16 e eu preciso de R$16, que é o que me falta pra inteirar, pra fazer a minha festa de aniversário. Eu falei, é mesmo? E quantos anos você fez? 10 anos, eu já fiz, só que agora eu quero fazer a minha festa, aí tô vendendo chiclete. Uma oralidade, uma inteligência. Enfim, aí demos uma moeda pra ele, nem pegamos
o chiclete e tal. Ficamos conversando com ele lá um pouco e ele continuou conversando foi conversando nas outras mesas com outras pessoas pra poder vender o chiclete. E eu falei pra Zadumi assim, né? A minha amiga que tá me acompanhando aqui nessa minha jornada no R Chata. Aí eu falei assim, cara, você já imaginou esse garoto Com oportunidade. com oportunidade, vou colocar esse menino pra fazer um curso técnico, dar uma educação de qualidade monstra pra ele, né? Vestir ele legal. Você já imaginou esse menino daqui 10, 15 anos? Potência. Porque a inteligência, a potência, ela pode ser usada pro bem ou pro mal. Né? E aí, qual vai ser a oportunidade? Se a oportunidade boa não vem a ruim? Pô, tinha um molequinho aqui, antes do Pretinho me conhecer. Qual é o nome dele, cara? É um nome bíblico. Aí, assim, ele era muito bonitinho, cara. Mas ele foi virando bandidinho. É a oportunidade que apareceu. Só que ele sempre me encontra, ele sabe meu nome. Mas aí é foda que você vai vendo crescendo, né? Tipo, 5 anos. De lacerar o coração. E aí você vai vendo, aí já mudou. Aí, mas ele gosta de mim, porque uma vez ele me pediu um dinheiro, aí eu falei que não tinha. Falei, irmão, eu só tenho esse dinheiro que é da Lady Gaga, que eu tinha no show da Lady Gaga, e ela dispara dinheiro. Ela tinha na turnê antiga. E você conseguiu pegar? Eu consegui pegar uma nota. Que ela tinha uma bazuca de dinheiro. Você lembra disso? Uhum. E aí eu falei a ele assim, porra. Porque ele queria vender, na verdade, ele queria me vender o pano de... pano de cozinha, né? Lava. Qual é o nome? Pano de Bucha, secar. De secar. Pano de prato. Aí, cara, ele falou assim, eu, cara, irmão, não tenho mesmo, só tenho isso aqui. Aí ele falou assim, pô, você não quer me dar essa nota aí, não? Ele abandonou isso aqui de pano de prato, nunca mais voltou. Quando eu vi, ele tava tentando comprar um negócio com a nota da Lady Gaga lá no restaurante, na outra esquina. Um moleque malandro pra caralho. Aí eu falei, que filha da puta, um moleque muito malandro. Aí eu passei a encontrar ele direto aqui no Leblon. Uhum. Só que aí teve uma hora que o segurança falou, olha, tá roubando ali. Eu falei, pô, cara, tudo bem, mas eu vou dar um hambúrguer. Eu sempre que ele chegava ali, eu dava um hambúrguer, sanduíche pra ele. Ele já me encontrava, aí, ô Clemente, porra, vai fazer aquela parada? Aí eu falei, tá. Aí daqui a pouco ele já queria levar pra outro lugar. Eu falei, não, irmão, pô, come aí, deixa eu saber que eu tô te ajudando. Pra saber que você tá comendo real, cara. Mas aí teve uma hora que ele, não sei nem, nunca mais vi no Leblon. Acho que o Josué, mas era um moleque que se eu pudesse pegar e falar assim... Mas às vezes já tá também tão já num meio... corrompido por essa... Talvez, mas eu acredito né? que seja possível. Mas é que daí você teria que ter uma puta estrutura... Que eu também não tenho. Social, inclusive, não entendeu? É só você botar pra dentro de casa. Né? Não, psicológica. Não, porque isso envolve muita coisa, traumas, tipo, coisas da rua. ter o Pretinho que apareceu na minha vida como assistente de um amigo... E a gente crescer junto. E aí, porque a gente já tá com... Na verdade, hoje eu tava desesperado. Ele falou, quanto que você falou que você quer ganhar esse ano, Pretinho? Se não bater 70 milhas, filho, esquece. Falta só... Falou que tá com tudo anotado na parede. Isso aí, Pretinho, pra cima. E a gente se auto-reforça, assim, sabe? Demais. Tipo, hoje eu liguei pra ele e falou assim, pô, tá todo dia Pretinho aqui na parede, pá, não sei o quê. Então, porque, cara, já é um amigo, já virou, acho que a gente já se transformou uma vida do outro, assim, cada um de um jeito. Que demais. Não é, Pretinho? Pô, a gente já passamos umas juntas em São Paulo que eu vou te falar, bicho. E aí é isso, né? Se a gente tivesse essa consciência de classe, de privilégios, de não privilégios, né? Mas, sobretudo, as pessoas privilegiadas tivessem essa consciência e essa força da empatia mesmo, né? Essa decisão de ser, porque é uma decisão você ser empático ou não, né? Que só cabe a si próprio, né? E cada pessoa fizesse isso com um pretinho. Cara, eu acho que... Um pretinho, um só. Ou uma pretinha. É porque, na verdade, se o Pretinho mudar a vida dele, ele muda... Você muda a vida de quantos, amigo? Se eu mudar, esquece, leva uma galera. Uma galera. De todo o entorno. Por isso que eu falo, é a transformação. Eu fui pra uma feira nos Estados Unidos, ele levou a galera, levou na Kombi. Pra onde que você levou a galera toda, Pretinho? Foi viajar, foi na... Ele alugou uma casa no negócio. De carnaval, a gente alugou uma casa no... Onde vende roupa aí? Onde é, Ivan? Canta pedra aí, Ivan sabe onde é. Petrópolis. Aí ele falou, porra, evangélico... Minas Gerais. Você quer que você falou evangélico? Tem que dar piscina e churrasco. Não, crente come. Crente come, A gente não bebe. Mas come. Ele falou, não pode faltar...
A gente não pode faltar a comida, filho. A família, nós fizemos uma festa. Ai, que demais. É isso. Eu acho lindo. Tava vendo a série da Anitta. E aí tava vendo, não acompanho tão de perto, né? Mas achei interessante lá a série. E aí vi que tem uma parte, assim, que mostra, assim, que uma das coisas que ela faz muito é pegar a família dela toda, assim, uma galera. E ela leva todo mundo E ela pra leva tudo, né? todo mundo para os Estados, pra onde ela vai, assim, para outros países e tal, e bota todo mundo no palco. Essa galera toda, entendeu? Então mudou a vida de quantas pessoas? Ah, muda. E muda indiretamente também, né? Indiretamente, direta e indiretamente. Muda completamente a vida das pessoas, E é por né? isso que também, assim, eu gosto de pensar nesse poder que a gente tem também enquanto comunicadores, assim. Porque, Porque o rapper você é uma comunicadora, o cantor, o artista de modo geral, né? Mas eu acho que o rapper, ele comunica algo. Ele diz mesmo, porque a canção oral. pop não necessariamente, às vezes é uma canção de amor, né? Tudo bem, tem uma mensagem, mas o rapper, o MC diz uma parada, né? Mas assim, às vezes também você comunica com as suas ações, você comunica com a roupa que você decide usar, você comunica com as pessoas que você decide socializar. Porque assim, fora do dia a dia, com quem que a gente socializa? Será que a gente socializa com pessoas pretas? Será que a gente socializa com pessoas trans? Será que a gente socializa com pessoas menos privilegiadas, né? Eu acho que é meio isso também. Então, tudo comunica, né? Tudo comunica algo. A gente está comunicando. E eu acho que o artista, ele tem essa obrigação moral. E aí eu não tô falando especificamente da música, porque é como você falou, às vezes o cara decide falar de amor, ele quer cantar só amor. E eu tenho uma amiga que ela fala assim, nossa, eu só sei cantar. A gente fala que ela é a Marília Mendonça da gente lá, né? Porque ela fala, eu só sei fazer música triste, eu não consigo fazer outro tipo de música. Ela só fala de amor, assim, e sofrido. O MC Marcinho era assim também, né? Entendeu? Mas assim, é uma delícia, mas assim, nos bastidores ou no próprio palco, quando ela vai conversar, é essa coisa de inspirar outras mulheres, de pensar caminhos possíveis. Eu conheci uma menina chamada Mariana nessa feira de inovação em Austin, que tem lá no Texas, e ela trabalha, eu esqueci, mas eu acho que é uma coisa de Estado, que é o incentivo ao brasileiro da cultura da filantropia. Porque isso não existe no Brasil. A gente pouco fala, inclusive da própria palavra, assim. A gente filantropia, que nem sabe. E você vê pra cultura, que eu acho que veio da cultura da Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, se o milionário não for filantrópico, ele não é nem aceito dentro da própria comunidade. Então, se você é um bilionário, você tem que apoiar uma fundação, ter uma fundação. Sim. Você vê o Bill Gates, esses caras, mas não é nem porque eles só querem, porque se eles não fizerem, eles é tipo assim, não é recebido na sociedade. Na sua sociedade. E aqui a gente não fala sobre filantropia. Não fala. E assim, é a coisa da desigualdade, né? Porque daí é isso. O rico cada vez ficando mais rico, o pobre cada vez ficando mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece. Porque daria pra todo mundo ter uma fundação que ajudasse, sei lá, o Cazuza. Eu me lembro muito bem de quando ele abriu a Sociedade de Viva Cazuza, cuidando das crianças com HIV. Mas tem muitos né? artistas que fazem, às vezes a gente não fica nem sabendo, às vezes a gente fica mas sabendo. Mas são ações pequenas, mas né? A gente não tem essa coisa das fundações, né? E isso que a gente fala assim, mas assim, também não é o papel só do artista, né? Não tô falando da sociedade como um todo, né? Da sociedade, tipo assim, que nem você falou, esses grandes milionários, assim, se eles destinassem 1%, nem 1%, metade disso, assim, pra fazer algum tipo de ação, mudaria, porque assim, são muitas pessoas que são ricas. Pode não ser assim, bilionários no Brasil, assim, eu não sei, eu não tenho uma estimativa de quantidade. Mas, digamos aí, milionários. Tem muita gente. Tem uma cultura, por exemplo, na Berkeley, lá em Boston, né? Todos os alunos que saem e enriquecem, isso é muito dos Estados Unidos, né? O cara sai de uma universidade, Oxford, e fica uma pessoa muito rica. Ele devolve para a universidade. E você sabe que no hip hop a gente fala isso. Estou devolvendo para a cultura, por isso que quando eu faço um projeto de fomento, por exemplo, eu falei, eu vou colocar 50 pessoas lá, vou ganhar praticamente nada com aquilo, mas eu estou devolvendo para minha cultura. O fomento, por exemplo, é isso, é você devolver para a cultura aquilo que ela te deu. Ela te deu o quê? Vida, razão para viver, te deu um norte, te deu tantas possibilidades, te deu amigos, te conectou a outras pessoas, te deu possibilidades. Então, assim, é o mínimo que você pode fazer. E eu acho que na sociedade é isso, cara. Se aquela sociedade está te dando tanto,
Até porque, assim, a gente tem esses super ricos que também são herdeiros. Eles não fizeram nada. E aí, muitos deles falam, por exemplo, em meritocracia, mas... Tipo assim, Tem né? fortunas de 10, 20 Tem pessoas que estão gerações. trabalhando 12 horas, 16 horas por dia, enfrentando condição lotada e, entre inúmeras outras coisas, chegando em casa, fazendo tarefa de casa, serviço do lar, pra trabalhar no dia seguinte, pra sustentar a filha, etc. E nunca vai conseguir ter essa grana. Eu sempre fico pensando que se todo mundo for um pouco mais generoso, e a gente tá vivendo um momento de polarização tão grande que às vezes você vai ser generoso e é julgado, porque aí mas tem um livro chamado A Infecção da Generosidade, que é o cara que criou o TED Talk, que é uma fundação, né? Aquilo não tem fins lucrativos e mudou a vida de muita gente, né? O TED é um negócio que tem no mundo inteiro maravilhoso. E ele fala, o julgamento às vezes impede a generosidade. Se o ato é generoso, deixa ser generoso. Deixa ser generoso. E eu acho que também porque aí senão as pessoas não têm que ligar eu pra resolvo isso. te ajudar. Eu sou branco, mas tá se apropriando, tá querendo. Aí você não ajuda. E aí, de repente, porque tem esse julgamento mesmo, de todos os tipos e maneiras. Tem todos os tipos de maneira. Ou tá querendo alguma Sei coisa, lá, se for uma mulher quando e a tal. Madonna quis adotar a gente, aí tá usando. Aí o próprio Bruno Gagliasso com a esposa, que tem uma história linda com aquelas crianças, e tem gente caindo em cima. Mudou a vida daquelas crianças. Mas eu Então acho que tem assim, uma coisa também, muito... Eu gosto muito de como eles se posicionam, inclusive o próprio Bruno e a Giovana. Sim. Porque Mas foram julgados, né? Foram, mas é isso, o julgamento vai ter, mas a gente existindo já vai ter. Sempre vai ter alguém pra falar da gente, entendeu? Só que aí é o que a gente faz com isso, entendeu? Eu não faço nada, eu quero que se dane, entendeu? Eu acho que se é uma verdade sua, se o seu coração tá em paz, dane-se o que as pessoas estão fazendo. Agora, eu vou deixar de transformar a vida de uma pessoa se eu tenho condições, porque a sociedade vai falar algo? Foda-se, né? Por isso quando eu falo da Mel Lisboa, da Elo, né? E assim, cara, a Elo poderia estar fazendo um projeto como Elo Fit dos Sonhos, sei lá, juntando a Valesca com uma artista gringa maior. Ou não do poderia? Brasil mesmo, mas tipo já estourada. Não poderia ser? Sim. O projeto podia ser Elo Fit dos Sonhos, a Anitta com Sim. a... E todo mundo ia querer, porque você ganha uma puta oportunidade de marketing, de aparecer, você ganha dinheiro. E uma empresa como ela podia fazer a Lady Gaga com a Anitta, Sim. entendeu? Na verdade, Sim. para empresas desse tamanho, tudo é Sim. possível. E Gente, fez a opção de fazer um projeto como esse aqui. Sim, e é muito artista, porque você pega, cara, são artistas gigantes, Gabi, Amarantos, você tem o Péricles. Não, é maravilhoso. E toda a Tipo, equipe, vocês foram muito bem tratados, muito né? bem recebido. Gente, tinha até cabeleireiro lá pra te arrumar e eu gente, vejo, juro por Deus, maquiadora. o meu grupo de WhatsApp do rolê do lado de cá, que tem a Jade, que é maravilhosa, a Joanice, tem uma turma, assim. Você Sim. vê todo mundo fazendo com muita intenção, sabe? Sim. Todo mundo meio apaixonado pelo projeto. Sim. E isso é muito lindo de ver. Lindo. Né? Porque é do teu lado lá, quando você chega no estúdio, de quem te recebeu, do lado de cá, de quem fez a parceria comigo, e todo mundo querendo que vocês estivessem aqui, todo mundo querendo que tudo acontecesse. Sim. E muito massa você também, vocês, né, enquanto equipe que constrói aqui esse espaço, abrir também essa possibilidade, né? Porque é um espaço que tem uma visibilidade, né? Então, pra gente também, a gente vai pro meu portfólio. Você volta ao Rio com frequência ou não? Eu venho de vez em quando. A última vez que eu vim foi 2023. 2023, acho que foi a última vez que eu vim pra cá. Porque a gente, não sou eu que cuido, mas a gente tem um podcast que eu não sei se já passou por ti na internet, chamado Senta Direito Garota. Que quem apresenta é a Juliana Amador, né? Feito aqui nessa mesma mesa. E são quantas entrevistas, Renato ou Pretinho? Porque são eles que tocam, né, no dia a dia. Ai, que legal. Quase 200 entrevistas com muitas mulheres importantes, e muitas autoras e nomes, tipo, ministras e... Tudo. E é um trabalho que a Ju faz com muito amor. Igual eu faço o meu, ela faz com muito amor. Quem toca é o Renato e a Ju e o Pretinho. Já vou ver. Mas se conectem, que a Pocket, ele já passou pra Ju, de ver se traz a Pocket. É um canal menor ainda, mas eu acho ele muito importante. Sim. Porque também é mais nichado, mais difícil, porque tem mais gente que gosta de música do que pessoas interessadas nesse tipo de pauta. Então ele é mais nichado, mas ele tem uma força, sabe?
de e construção. É importante, a gente tem que seguir falando. Exatamente. É isso, tem que continuar falando, fazendo o nosso papel social. E de certa forma, não sabemos se isso vai dar dinheiro algum dia na vida, mas também é um pouco de devolver de alguma forma. E tomara que dê, acho importante. Não, eu acho que ele já deu no lugar da função que ele tá se propondo a fazer na sociedade, né? Da Ju, o amor que ela faz, né? Que legal. Porque também é o que você falou, você faz arte há quantos anos? Não é porque não deu dinheiro ainda que não fez sucesso, né? Sim. Que a gente também distorce um pouco o conceito de sucesso. De sucesso, sim, total. Né? Olha a tua construção aqui. Pra mim eu sou abençoadíssima. Espero que um dia você apareça aqui numa McLaren, igual o cabelinho sobe lá no meu condomínio, né? Fé. Não é bom? Mas o sucesso está sendo construído. Tô pronta. É isso. Vem cá, tem aqui esse é meu estilo, é você sozinha? Ou também Esse é meu estilo? Não, esse é meu estilo é com... Não. Esse é meu estilo, é com uma galera também. Esse na luta com a Cris SNJ. Esse aqui sou eu sozinha. Qual? Sempre estive aqui? Sempre estive aqui. Que é da foto que você falou que você gostou, inclusive, é nesse dia que eu tirei aquela Quem que foto. produziu? Essa capa aqui é da Bota Len aqui pretinho pra Vandal. gente. Essa capa é da Len Vandal. É uma artista É uma artista de São José dos Campos, do grafite, do hip hop também. Uma parceirona, uma querida. E a música foi produzida pelo Du, lá de São José dos Campos, que é um MC também muito, muito incrível. E faz parte aí do meu álbum. Também. É a música, inclusive, principal. Com pensamento em fúria, ressignifica o caos, mesmo com Aí tem clipe, tem coisa. Tá puro, eu acho que não tá normal. Enchentes devastam o mundo, guerra contra os meus igual. Só quem já foi machucada sabe o peso da palavra. Não tem rei, não tem réu. Me atacou, é clique bel. Não testa meu gatilho, se sente medo, eu atiro. É que bala tem aos montes pros meus medos na instante. Fui ingênuo e me cedi, dei amor, não recebi. Mesmo triste e ferida, eu sempre estive aqui. Mas agora pra me ver, vocês têm mesmo que correr. Começa pelo contrato assinado e com cachê. Minha história segue viva no sorriso das meninas que no hip hop ativa, sobe no palco e rima. Criticar muito e não faz, fala até do Racionais. Não comeu pouco que isso que acha que... Eu gosto disso do rap, dessas células que tem isso muito, né? A gente tá sempre incorporando, né, alguma coisa assim. Conhecimentos MC. Eu gosto também. Do legado e mãe também serei. Essa faixa é meu recado pra dizer que eu tenho Outras mulheres que você admira muito da cena atual, assim, pra falar aqui. Pra quem tá na pira de procurar e buscar essas mulheres do rap. De rap, assim, bom, todas de São José do Triluna, que é o coletivo que eu faço parte. Vende o teu peixe, né? Eu tenho que falar delas, né? Óbvio. Aura Alves, uma artista, assim, gigantesca. Aura Alves, toca violão, faz um ela rap, tá aqui no Spotify, voz, pra quem faz quiser rap buscar? com beat. Tá no Spotify, tem músicas Aura incríveis. Minha irmãzinha mais nova. Ela é brabíssima. Aura Alves. Com Z ou com S? É com ela aqui. show. Essa aqui? Aura Essa com mesmo. Essa Essa mesmo? mesmo. Também de lá. Também de lá. Ela é muito maravilhosa. Pô, somzão também. Você se importa de estar ouvindo de outra? Não. E agora ela tá com o primeiro estúdio de mulher do Vale do Paraíba. Pô, legal, hein? Maravilhosa. Cara, diferentaço do teu lance, né? Essa é um feat dela com um artista também que é muito incrível do Vale do Paraíba, que é o Tulin. Aí é uma parceria dos dois, uma collab. Vale do Paraíba exatamente aonde? Fica entre o Rio de Janeiro, inclusive, tá no eixo ali, São Paulo, Rio de Janeiro. É meio quase fronteira ali, né? É, tá no eixo ali, São Paulo, Rio de Janeiro. Fica bem, faz fronteira ali. É muito grande o Vale do Paraíba, né? Então, tipo assim, tem cidades que talvez você já possa ter ouvido falar, além de São José, mas tem cidades ali próximas, como Campos do Jordão,
Aparecida, que tem a. Aparecida, né? na, Aparecida do Norte, já lá. passei muito na frente porque você passa na estrada. Ela tá, Não, passou Aparecida, passou mais algum. Acho que umas 3 ou 4 cidades, eu não me lembro agora, já é São José. Tá tudo ali. Tudo ali é Vale do Paraíba. Eu fui muito pra Guaratinguetá. Guaratinguetá. Muito. O Tulinho é de lá, inclusive, esse que tá cantando agora. E quando não tinha pista de skate quase no Brasil, lá era uma das melhores. Aham. Então a gente ia pra lá, ia pra São... A gente ia pra onde também? Em São Paulo? Tinha muito basquete lá também, a galera gostava muito de jogar basquete. Eu ia muito pra lá também. Tá, pra onde que a gente ia? Cara, a gente ia em São Paulo. Eu acho que é... Será que é São Bernardo? Você andava? Porra, muito. Nossa, tirou? Não, muito assim. Teve aquele momento que a gente só fazia isso, né? Não, tipo assim, deu pra ver a paixão. V-punk, deu pra ver. rock e ir pra essas E você pistas. sabe que o skate também, ele foi incorporado como um dos elementos do hip hop agora. Ele passou a fazer parte da cena. Faz parte, a gente fala. Porque assim, até alguns anos atrás, nós considerávamos 5 elementos, né? Que é o rap, o break, o grafite e o DJ. E o 5º elemento, que é o conhecimento, que basicamente é o que a gente está fazendo aqui. Fomentar a cultura, né? Fazer esse trabalho de formação, levar informação, enfim. 5 elementos. Mas aí, ao longo dos anos, isso é um conceito criado pela Zulu, nação Zulu, né? Zulu Nation, pelo África Bambata, enfim, seus seguidores. E aí, depois, isso foi crescendo, porque a gente foi vendo que tem outros elementos que são fundamentais e são pilares, né? Eles não deixam de fazer parte da sociedade como um todo, mas eles tá muito próximo da cultura hip-hop. Então, por exemplo, o skate, o basquete... O basquete... Ai, tem muita coisa. Nos Estados Unidos a gente não tem um basquete tão forte aqui, mas o basquete da cultura preta nos Estados Unidos é fundamental, né? Fundamental. Aqui não é nem de preto aqui no Brasil Não, tanto, né? Quem joga geralmente nem é preto. Tem pretos que jogam, mas não é uma coisa específica. Você entra em qualquer periferia americana, a galera tá jogando basquete, né? Tem vários lugarzinhos de basquete. Aqui é muito futebol, né? Aqui é a pelada, futebol. né? Lá é todo mundo, tipo, basquete. Basquete. E uma coisa incrível, né, também, porque seria uma opção de esporte também. Você vê que o esporte também não tem um investimento interessante, né? Você vê até o próprio futebol, o investimento você vê nas quebradas, a molecada tá jogando, arrancando tampão do dedo nos campos de futebol, né, de terra. Então, falta investimento também. E também os empresários pegam a molecada e é incrível, porque transforma a realidade também, assim, muito incrível esse Eu acho que o esporte, a religião e a educação, né? A cultura, a arte. A cultura e a arte. É porque às vezes a cultura e a arte, vou te falar, porque, porra, caralho, tudo que a música me trouxe também trouxe maconha, trouxe pó, trouxe tudo que a arte vem. Vem com combo. A arte vem com combo, vamos comer. Vem com não, é porque às vezes a arte salva e meio também. Agora já, por exemplo, o esporte. O esporte não. Pelo contrário. O esporte ele tira mesmo. Ele vai tirar isso de você, ele vai limitar, ele não vai. Entendeu? Ele vai falar pra você, não vai pra lá porque não vai dar certo. Né? Disciplina. O esportista, ele tem que andar na linha. O esporte é assim. sensacional. Deveria ser, assim, muito mais Você valorizado sabe que o também. Brizola, né, que é um político que não se fala dele tanto hoje, mas o Brizola criou o CIEP, né? E o CIEP foi É porque meio que foi... Não se fala mais do CIEP, mas eram colégios públicos, cara, com tudo dentro. CIEP, nunca ouvi falar, inclusive. Depois pesquisa, porque é Ô, Renatinho, o CIEP é de que ano, mais ou menos? Anos 80? Cara, o Brizola quando foi... eu tava nascendo, então não... o Brizola já morreu faz muito tempo. Seria hoje um político de centro-esquerda, mas ele criou o CIEP, que eu acho que foi uma revolução. Porque a gente tem isso que os governos mudam e não investem no que foi feito por alguém que já passou, né? Isso é uma palhaçada também, né? Então eles estão destruídos por aí. Mas eram colégios públicos num modelo... Depois pesquisa na internet, você vai ver, cara. Nossa. Teoricamente a criança entrava de manhã, saía à noite, tinha tudo dentro. Todos os esportes. Então, minha mãe fala que quando ela era garota, ela fala que quando ela era garota, você aprendia pelo menos um idioma e um esporte, algum tipo de Talvez de ela tenha arte passado... ou esporte. É que eu não sei se o CIEP... O CIEP chegou a ser federal, o Renatinho, ou ele ficou aqui no Rio? Não, só Rio. Ele não chegou a sair daqui. Mas porque a minha mãe... E também talvez não fosse da época dela, porque minha mãe tem quase 70 anos, né? Quer ver, mas ela fala que na época dela tinha, assim... Que chamavam de brizolão também, né? Não sei nem se era pejorativo ou não, mas eram colégios com uma estrutura, tá vendo? Eles tinham esse padrão de arquitetura.
Então, só que depois foram sendo abandonados, né? A educação no Brasil. Olha só que coisa como é. Sucateadíssima. Era incrível, assim, era para ser uma coisa federal revolucionária. E quantas pessoas ia tirar da rua da criminalidade, né? Porque é isso, né? Tipo, você dá comida pra pessoa, você dá um ensino de qualidade. Pelo menos naquele momento ali, né? E aquela pessoa vai valorizar muito aquilo, né? E aí você poderia estar formando pessoas incríveis, né? Mas é isso, não tem uma valorização. Tudo que é bom não é valorizado aqui. Que poderia transformar as realidades. A gente sabe o caminho. Você acha que existe o interesse, né, de quem comanda Óbvio. da educação? Não No dá. emburrecimento do Brasil. O emburrecimento dá lucro, massa de manobra, a população isso. de massa de manobra. Bota aqui, ó, o cabresto e Eu acho que se vambora. tem uma coisa que os políticos são meio iguais, é que eles preferem a gente burro do que a gente inteligente, Sim, né? Sim. E todos, Eles assim. querem. Eles querem porque daí eles alienam e é fácil de manipular. É a massa de manobra, né? Manipula essa sociedade, tanto que a gente vê, assim, tipo, discursos rasíssimos, as pessoas se matando, a população. E sobretudo quando se fala de política. E, assim, uma galera… E uns políticos também, desculpa, né? Mas Tem aí que eu não vou falar o nome, mas todo mundo já sabe que o cara é a gente muito ignorante. É fruto do nosso, pra não falar do nosso país, né? BURRO. Né? Fruto do… Você acha que os nossos políticos vão ser maneiro? Tá tudo errado, os políticos vão ser maneiros. Não vai ser maneiro, bicho. Né? A gente tem os nossos artistas, são maneiros, tem mas coisas… os políticos são pessoas da gente. São seres humanos, eles também cresceram, caíram, levantaram, entendeu? Eles também tiveram mãe ou não, também tiveram dificuldades ou não. Eles são pessoas. É difícil Eu acho que a gente entrar afasta nesse sistema muito. sem se adoecer no caminho, né? A gente afasta muito, sabe? Parece que fica imaculado lá, sabe? Assim. E não é. Eu acho que talvez a gente deveria tratar mais como, olha, você é um ser humano, você caiu, você errou, Eu acho você que essa precisa… porra tinha que ser em São Paulo. Esse negócio de ficar lá em Brasília, porque eles ficam lá meio ali, né? Tinha que ser em São Paulo que a gente tacava fogo em tudo já se logo. fosse São Paulo ali no meio da cidade, no centrão… Já… Não, porque é isolado, né? É um plano, talvez tenha sido um plano mesmo, de deixar num lugar ali foi, que… a Brasília ela foi toda construída… A gente não vê essas pessoas no nosso dia a dia pra dar uma vaia, entendeu? Não. Pelo menos eu não vejo. Os grandes a gente não vê por aqui, não vê lá na Mas rua. assim, né? a Casa do Povo é muito ignorada. As câmeras municipais, os municípios, né? Os caras trabalham quantos dias por semana? Nem sei. Não são todos. E outra coisa, horário, você vai lá pra trás, bater lá atrás de um vereador, de um deputado. Difícil achar Você os já foi nessa função? Muito, eu vou direto. Lá na tua cidade? Tentar ver Agora não tenho ido mais tanto, porque agora com esse aumento, porque esse governo é um governo que é muito bom pra gente, né? Assim, tem pra bastante cultura. dinheiro de cultura, né? Tem um incentivo muito grande, assim. Então a gente teve essa retomada. A gente teve a retomada do Ministério da Cultura, que a gente tinha perdido no governo passado, né? E, cara, um povo sem cultura tá fadado a cometer os mesmos erros do passado. E o dinheiro tá chegando memória. mais pra vocês? Tá chegando, óbvio, vai chegar na ponta, obviamente. Precisa chegar nas bases. Porque é a base que tá fazendo. Não são os grandes artistas, nada contra. Eu acho que as pessoas têm que hypar mesmo. Tá tudo certo. Mas não são esses artistas que estão fazendo o trabalho de base. O trabalho de base que é lá na escola, ensinar um instrumento, ensinar cantar, ensinar entendeu? Falar sobre arte, sobre cultura e etc. São as pessoas que estão nas bases, que estão nos projetos culturais, nos morros, nas fundações culturais, nos pontinhos, nos pontões. São essas pessoas que muitas vezes são invisíveis. E que o dinheiro tá chegando nessas pontas. E tá chegando nessas pontas e tá chegando para essas pessoas invisíveis. Elas estão sendo visibilizadas a partir disso, né? Porque daí que você consegue investir nos sonhos, você consegue investir numa carreira, dá essa possibilidade, né? Mas aí eu parei de ter um pouco de contato com a prefeitura, por exemplo, da minha cidade, né, com os vereadores, porque antes eu batia lá direto pra pedir dinheiro pra eles. Pedir dinheiro, pedir isso, pedir aquilo. Inclusive, eu tô precisando ir lá pedir uma coisinha agora. Mas é sério, pior que nem é brincadeira, nem é meme, né? Mas eu ia muito, assim, quando não tinha, assim, acesso. Eu também não sabia escrever os editais até então, porque a gente aprendeu tudo, assim, na raça, né? Não é fácil escrever Não, difícil, uma burocracia danada, documentação. E
Na verdade, prestar conta também é difícil, né? Prestar conta é mais difícil ainda. Não sei o que é pior, assim. Dividir o dinheiro e multiplicar o pão lá, o negócio todo é muito difícil também. Tudo é difícil. Mas eu ia muito… Aí depois que a gente aprendeu a fazer o processo, tudo… Aí agora tem facilitado a nossa vida. Mas quando precisa a gente vai. Mas assim, a gente sabe, acho que é de segunda… Não, de terça a quinta, uma coisa assim. Mas assim, enfim, não estão lá todos os dias. E quantas horas um trabalhador de família, pai de família aí trabalha carga horária, jornada? O mínimo é 9 horas, porque fala 8, mas tem uma do almoço. Esse malandro aí, dessa malandra aí do vereador tinha que trabalhar igual, né? No mínimo. No mínimo. E a gente tá descartando o tempo que o cara que mora no subúrbio, que mora na periferia, na quebrada… Gasta de bonde, de metrô, trem, etc. Então, assim, é muito injusto, né? E é essa galera que deveria estar trabalhando pela gente. Só que daí é a gente que coloca essa galera lá. E aí como é que a gente consegue… Parece uma histeria, né, coletiva. Como é que a gente consegue mostrar para as pessoas que tá todo mundo muito louco? Porque é a gente que tá colocando essas pessoas lá. Tipo, você vê lá na minha cidade mesmo. Tem vereadores que estão há 20 anos… no cargo, às vezes mais. Mas porque ajuda ou porque… Não, porque a população vota, mas assim, eu não consigo entender. Não faço ideia, assim. É uma galera que só aparece na época da eleição. Eu realmente não consigo entender. Mudou muito. Esses últimos anos, eu acho que a juventude, né? A juventude tá… A juventude tá diferente. A juventude tá dando É porque eu acho que fica baile. todo mundo pensando no presidente, no governador… Às vezes um senador, e aí o vereador é aquele santinho que te dá um dia antes você votar. Mas o vereador, ele é foda, que ele é importante onde você mora, né? Inclusive… Não tem isso. É tática de guerra, né? Você divide, separa pra atacar, tá. E agora, por exemplo, assim… Essa galera mais doida aí da política, que tava no comando anteriormente… Que não preciso nem repetir o nome, que todo mundo já sabe. Mas essa galera, o plano é o quê? Se um não pode entrar porque, né, fez merda, não sei se pode falar, mas fez. Não pode. Olha, eu tava me segurando. Fez merda, né, fez e continuará fazendo. Não pode entrar. Mas eles já enunciaram que eles querem mais de 50%. 50% mais um das casas do povo. Por quê? O vereador, ele é importante sim, o parlamentar, ele é importante sim, o deputado estadual, federal. São as casas, né? São as casas. Na verdade, a gente vive quase um parlamentarismo, né? E aí? Aí você pode colocar o presidente que você quiser lá. O parlamentarismo tá… O Renatinho sempre fala isso, talvez fosse melhor mudar pra… E inclusive o STF, né? Porque a briga deles é essa também, né? E aí? Aí daqui a pouco… E o vereador todo mundo vota de última hora. Aí todo mundo, entendeu? Achando que… E o salário de um vereador é bom, tá? É muito maior do que a média de 90%, sei lá, não sei quantos por cento da população. Um vereador não ganha mal. Eu nem sei quanto ganha o vereador. 5 pau, 6 pau, 10 pau, tem vereador 15 na minha pau. cidade que ganha 10 conto. Aí mês. tem verba de gabinete, aí tem todo aquele rolê, né? As emenda. E eu acredito que tem cidade que ganha mais. Porque vira e mexe eles estão brigando, né? Pra ganhar mais. Abaixando do povo e eles… Meire, adorei nosso papo, viu? Eu também adorei. Poderia muito ficar bacana, horas né? A aqui gente tá conversando. aqui. E, pô, você vai voltar amanhã pra São Paulo já? Vou domingo, porque eu vou praiar, né? Vai vou praiar? no evento amanhã, vou lá no Engenhão, vou fazer um show lá. Vou cantar com as O que meninas. você vai fazer lá? Rap. Vai ter um evento de hip hop lá, uma batalha, e vou lá me conectar com as meninas. Espero que a música que vai sair, quer dizer, quando sair esse papo, porque tem um cronograma da Elo, então eu não sei exatamente o dia que sai. Mas eu acho que já a tua música já vai ter sido lançada, então espero que te abra portas. Que eu acho que é isso, né? Um passo atrás do outro, né? É isso. A gente bota a expectativa num lugar saudável, que é dar mais um passo.
É isso, obrigada por me receber, por receber os meus colegas de profissão, né, minhas colegas, por ser, né, um colega Tamo aqui. de profissão também. Parabéns por esse programa e também aproveitar para parabenizar a sua equipe, toda a sua equipe. A Ivanzinho, Também, Renatinho, geral, Pretinho, é todo isso, mundo que aqui. constrói. E o Senta É Direito isso. Garota, conversa com o Renatinho pra você, a próxima vinda ao Rio, você participar, tá? Arrasou, obrigada, Elo. Beijo, Fit dos obrigado, Sonhos. Elo, mais uma vez. É muito bacana porque a gente tá participando dessa iniciativa da Elo desde o início, do anúncio da campanha, Que divulgando massa. as inscrições, aí depois anunciando os selecionados, e agora vocês estão aqui, então maneiro participar desse processo inteiro junto. Que delícia, que bom. Né? Maneiro demais estar aqui também. Muito Obrigado, maneiro. Elo. Pretinho, e aí? Cê é louco, meu amigo. Aí. Tu não quis chorar hoje, né? Tu fugiu, né? Eu fugi. Que eu sei que ia me emocionar, pô. Eu sei. Calma, deixa eu posicionar o microfone, senão o Renatinho vai chamar minha atenção. Eu sei que ia me emocionar. Por isso que eu fiquei aqui no esconderijo, pô. Pra não aparecer. Meire, muito obrigado, hein, nego. Ela Fit dos Sonhos, mais uma vez, hein? Arrebentar, hein? Que entrevista, hein? Cleclito, família, vejo vocês no próximo episódio, hein? Fui!